Esta mulher coberta de sangue está dando à luz, e atrás dela há uma horda de zumbis. Mas mesmo assim ela teve que dar à luz ao bebê ali mesmo. Neste ponto, ela derramou lágrimas de desespero porque um zumbi a mordeu no braço durante a fuga e não vai demorar muito para que ela também se torne um monstro sanguinário. Para que a criança em seu ventre cresça saudável como um ser humano normal, ela teve que lutar para tê-lo. Basta vê-la arrancar uma peça de roupa do corpo com a boca e morder com firmeza. Ela não só pode evitar fazer barulho para os zumbis encontrarem, como também tem que aliviar algumas dores. Ela desejou muito que nascesse Lady Luck neste momento, mas suas mãos e pés começaram a sofrer mutações lentamente, e suas pupilas lentamente se tornaram maçantes. Até os dentes cresceram no rosto, e o lado de fora já estava ocupado por zumbis. O resto das pessoas estava fugindo ou sendo dilacerado por eles. Os zumbis gradualmente se tornaram monstros devido à mutação do vírus. A maior parte do mundo foi tomada por eles. Quase todo dia é matança e derramamento de sangue, e esta vida durou 7 anos. O bebê que nasceu na pilha de zumbis não morreu, nem a mãe que foi mordida e transformada em zumbi. Em vez disso, eles cresceram saudáveis como pessoas normais. Mas ela passava todos os dias com medo, porque ela era frequentemente perseguida por sua mãe zumbi, tantas vezes se escondendo no canto e tremendo. Mesmo assim, sua mãe, que tinha um olfato apurado, a encontrou. E então ela a segurou com força com as mãos e não a soltou. Vemos que ela abre a boca para morder a própria filha, e a garotinha demonstra medo e fica assustada diante a esta situação. Ela gritava para sua mãe não fazer isso, mas na verdade, ela estava apenas brincando de esconde-esconde com a sua filha. Porque mesmo que sua mãe tenha virado um zumbi por causa de sua família, ela tem 1/3 de sua humanidade, e ela amou sua filhinha ainda mais. A garotinha quer sair com sua mãe antes de sair, mas não importa o quanto ela implore a sua mãe, ela não iria deixar. Mesmo que a garotinha mimasse, ela não diria sim, pois o mundo exterior ainda está ocupado por zumbis. Para manter sua filha em casa, ela olhava para a garota com presas afiadas e olhos assassinos. Na verdade, ela não quis levar a pequena para sair porque era muito perigoso lá fora e ela estava preocupada com a sua segurança. Incapaz de falar, ela só conseguia escrever com a mão na palma da mão de sua filha. E desta vez a mãe saiu à procura do ursinho. Portanto, Lady teve escolha a não ser pedir a ela que voltasse o mais rápido possível. A garota não esperava que ela encontrasse um monstro de pescoço comprido logo depois que ela saiu de casa. No segundo seguinte, sua longa língua veio diretamente para a mulher. Vendo isso, ela usou seu corpo ágil para se esquivar perfeitamente, e uma ponta se projeta lentamente da parte de trás de sua cabeça. Então rapidamente atacou o monstro e em um piscar de olhos, ela perfurou o monstro de pele grossa e ele estremeceu quando ela não reagiu. Apenas sentiu uma paralisia chegando e no segundo seguinte, ele desmaiou pesadamente. Olhando para a comida no chão, a mulher não pode deixar de babar, mas esse monstro tem um gosto pior do que fezes. Para encher o estômago, ela mal conseguia comer. Assim como a mulher estava comendo, vários tiros de repente soaram atrás dela. 2 humanos estão atirando em um grupo de monstros que se aproxima. Eles parecem ter medo da luz. Quando o homem apontou sua lanterna para eles, eles ficaram instantaneamente petrificados. Mas mais e mais monstros vieram. Mas os dois simplesmente não aguentaram e começaram a andar. A mulher ao lado olhou para eles e pensou como poderia haver sobreviventes lá fora a esta hora? E eles não sabem que essa luz de baixo dano e o som das balas vão irritá-los ainda mais. A mulher deixa isso de lado, pois não é da conta dela se eles vivem ou morrem. De repente ela notou algo familiar na mochila do homem de cabelos compridos e ela rapidamente correu em direção a ele. Sentindo o perigo, o homem de cabelos compridos imediatamente acendeu a lanterna e apontou para a mulher que veio na frente deles em um piscar de olhos, seguido por um forte chute de chicote no homem de vermelho. No segundo seguinte ele caiu no chão e fez um som doloroso. O companheiro viu isso e disse a ela para sair do caminho, segurando uma pistola e tremendo. Ele não sabia que isso iria irritar completamente a mulher, mas ela não machucou o homem, apenas tirou a bolsa das costas, deixando o homem de cabelos compridos se defender sozinho diante dos monstros. Neste ponto, o homem se sentiu completamente devastado, mas neste momento eles pararam de se mexer. Vendo esta cena, o homem instantaneamente revelou um sorriso de desespero. Ele pensou consigo mesmo, será que ele tem algum tipo de imunidade? E quando ele pensou que estava a salvo, sentiu algumas gotas de água cair em sua cabeça. E então ele viu um monstro parado atrás dele. 7 anos atrás, a mulher lutou muito para dar à luz a sua filha. Mas agora o lado de fora estava cercado por camadas de zumbis. Ela só podia segurar seu bebê com força e se esconder no canto. Enquanto houver monstros zumbis se aproximando, eles serão eliminados pela mulher. Neste dia uma pessoa viva veio aqui por engano. O homem viu os cadáveres espalhados pelo chão e tentou se virar,
mas então o choro de uma criança de repente veio de trás. Em sua curiosidade, ele caminhou lentamente em direção à casa, mas no segundo seguinte, havia uma agulha afiada contra a frente de sua garganta. Um olhar mais atento revela um monstro coberto de sangue, parecendo que ela está amamentando. Esta é a cena em que a mulher conhece seu marido, Cub. Olhando para a mochila nas costas do homem de cabelos compridos, a mulher lembrou-se de uma cena do passado, mas mesmo assim ela rapidamente pegou a mochila escolar da outra parte e saiu, e então correu para procurar o urso. Neste ponto, todos os ursos foram roubados. Ainda mais para o seu azar é que a mochila escolar também foi roubada. Confiando apenas em uma pedra quebrada em suas mãos, ele não sabia quanto tempo poderia resistir. Apenas quando ele estava perdendo o juízo e pronto para morrer, de repente, ele ouviu passos farfalhantes. No segundo seguinte, uma agulha afiada apareceu de repente no pescoço do homem. Um olhar mais atento revelou que era sua esposa, mas depois da mutação, ela não conseguia lembrar quem era o homem na frente dela. E então ela rugiu para ele. A mulher olhou para o rosto familiar e desconhecido na frente dela e parece se lembrar de algo. Justamente quando o homem pensou que seria morto por sua esposa, ela lhe deu um grande abraço. O homem olha para sua esposa mutante que arriscou a vida para se encontrar, e ela encontrou a mochila roubada dele. Depois de um momento de descanso, os dois estavam prontos para ir para casa. A estrada estava cheia de zumbis. No entanto, esses pequenos pedaços de lixo não são páreo para uma mulher. Os espinhos na parte de trás de sua cabeça matam um zumbi a cada ataque. Para escapar das hordas de zumbis, o casal teve que correr em direção ao corredor estreito. O fraco poder de luta do urso só pode usar a lanterna para brilhar para que os zumbis parem temporariamente de atacar. De repente, os dois pareceram ver algo horrível. Ambos os olhos olharam para cima. Na frente deles estava cheio de monstros. Olhando para o andar de 100 metros de altura, o homem suspirou. Isso está completamente acabado. Coincidentemente, a lanterna também ficou sem energia neste momento. Os dois olharam para os monstros que vinham em sua direção. Ambos queriam ficar para trás e deixar o outro ir primeiro. Em seus respectivos corações, ambos queriam manter um ao outro vivo. O homem levantou a arma e gritou: "Venham aqui, monstros!" No segundo seguinte, ele foi agarrado por um monstro desconhecido. A mulher que viu essa cena ignorou os zumbis na frente dela e rapidamente segurou a mão do urso em um aperto de morte, enquanto sua outra mão agarrou as barras de aço do prédio alto. Mas os tentáculos que o puxaram eram muito fortes e isso não vai durar muito. Quando o homem viu a coisa enorme abaixo dele, ele instantaneamente começou a suar frio. Um monstro gigante puxava seu pé com seus tentáculos e não o soltava. O monstro não pode deixar de salivar com a comida na frente dele. No entanto, o urso acima soltou um grito histérico porque os tentáculos que estavam enrolados em seus pés estavam ficando cada vez mais apertados. O número de monstros zumbis do lado da mulher também estava aumentando. As mãos das duas pessoas que se agarravam também começaram a tremer. Se isso continuar, eles certamente serão enterrados aqui. Sem pensar, ela imediatamente soltou a barra de aço. O monstro abaixo rapidamente puxa os dois para baixo. O urso que viu esta cena ficou intrigado, mas a mulher mostrou um sorriso assustador. O monstro abaixo ainda está lambendo a língua. Nesse momento os dois estavam cada vez mais próximos da boca do monstro. Bem quando pensávamos que o casal ia virar comida, a mulher imediatamente balançou a agulha afiada no monstro acima e imediatamente puxa um deles para baixo. E então rapidamente joga na cabeça do monstro a criatura. Ela perfura suavemente a língua do monstro que está segurando os pés de seu marido com sua agulha afiada. O monstro sente a dor e finalmente solta o pé do homem. Após ver essa cena, a mulher fica bem mais aliviada. Naquele momento ela de repente foi segurada com força pelo outro lado. Ela fica muito feliz ao sentir o cheiro do suor do marido. Alguns momentos depois os dois caíram pesadamente na cabeça do monstro. A multidão de zumbis que viu esta cena ficou atordoada com isso. Devido à altura que eles caíram, eles acabaram se chocando no monstro e jogados pesadamente no chão e rolaram por dezenas de metros. Mesmo não tendo tempo para se levantar direito, corajosamente o homem pega sua mulher e corre rapidamente. Ao olhar isso, o monstro mostra seu rosto e grita de raiva por sua comida estar fugindo. O casal pode realmente escapar de suas garras? Ao longo do caminho, eles continuaram perguntando um ao outro sobre seus ferimentos. Eles ficaram aliviados ao saber que nenhum deles foi ferido. Nisso, a mulher pensa sobre seu marido ser tão bom para ela, mas repentinamente seu corpo é perfurado pelos chifres afiados do monstro. Vendo essa cena, o urso grita, e irritado olha para trás para descobrir quem fez isso. Acontece que é o mesmo monstro de antes que os perseguiu. Ele estava lambendo a língua como se estivesse pronto para um banquete. Ele não sabia que a mulher mutante era fisicamente extraordinariamente forte. Esta pequena ferida não faz nada nela, mas os zumbis atrás dela eram como sombras que não podiam ser afastadas. Enquanto o homem estava mexendo em sua mochila, os zumbis estavam prestes a pular sobre
sobre os dois. A mulher conteve a dor de seus ferimentos e rapidamente apontou a agulha para vários dos monstros à sua frente. Eles foram obliterados em um instante, mas então os zumbis que estavam vindo pareciam ver algo mortal e eles estavam gritando nervosamente. No próximo segundo, uma granada de mão aparece na frente deles, e antes que eles pudessem reagir, eles foram feitos em pedaços. Vendo os efeitos de granadas expiradas, o urso jogou todas as granadas fora do saco. Em um instante, os zumbis que vieram atrás deles foram feitos em pedaços. Apenas aquele com os braços arrancados ainda está lutando para se segurar, e o monstro mais poderoso ainda está ileso. No entanto, havia apenas uma granada na mão do homem. A mulher viu isso e pediu apressadamente ao urso que a entregasse. A mulher que pegou a granada foi surpreendentemente rápida em correr para frente e a gárgula que viu isso ficava com uma expressão irritada, e então imediatamente estendeu a mão para os dois. Sentindo perigo, o homem disse à esposa para sair do caminho enquanto ele rapidamente caía no chão. Porém, a mulher não só se esquiva. Em vez disso, ela se virou e encarou o monstro. Vendo esta cena, o urso ficou furioso e gritou apavorado perguntando por que ela está fazendo isso e que ela está muito longe dele. No entanto, a mulher já havia puxado a trava de segurança. Com o urso olhando horrorizado, a mulher joga a granada no ar e então chuta forte com os pés em direção à gárgula. Mas a gárgula olhou para a granada vindo em sua direção com um ponto de interrogação no rosto. No entanto, no segundo seguinte, ele pegou com a boca e sua cabeça explodiu instantaneamente. A mulher pousou com facilidade e conforto e não esqueceu de comemorar ao derrotar a criatura. O homem viu sua esposa com um olhar de como ela era tão inteligente e poderosa, e correndo para ela com um sorriso os dois fogem antes dos zumbis chegarem. O urso, preocupado com o ferimento de sua esposa, pediu apressadamente ao outro lado que levantasse suas roupas para verificar. O local onde ela foi perfurada já estava cicatrizado. O homem sorriu de alívio quando descobriu que sua esposa não corria mais perigo. Para evitar que sua filha se preocupasse, eles correram para casa sem zumbis no caminho. Os dois logo chegaram na casa e ouvindo a voz do pai, a filha correu para eles aleatoriamente dando-lhe um grande abraço esfregando sua bochecha áspera repetidamente. Logo, a menininha mostra ao seu pai o dever de casa feito. Ao ver uma filha tão boa e compreensiva, ele a ergueu alto com alegria e para recompensar a filha, trouxe presentes de fora. O pai tirou o que era uma barra de chocolate e ela parou de chamá-lo de urso quando pegou seu lanche favorito. A mulher à margem estava tão feliz em ver sua família, que mesmo quando ela está cansada ela se sente cheia de força. Ela pensou consigo mesma, não importa o que aconteça no futuro, estarei ao lado deles pelo resto da minha vida. Enquanto a família estava feliz e pulando de alegria, havia um estranho parado do lado de fora da porta. Este homem de cabelo branco é um inimigo ou um amigo? Tropeçando em um homem normal, depois de muito tempo se ajudando, não só o homem se tornou o marido da mulher, mas também o pai de uma criança. Isso é uma família de 3 pessoas, sendo uma família feliz em um mundo cheio de sangue e violência. Eles não fazem apenas 3 refeições por dia juntos, como também dormem juntos. Mas toda vez que a pequena comia, sua mãe sempre estava assistindo, mas nunca a viu comer. Ela não conseguia falar, mas sempre anotava na mão de sua filha as palavras que queria expressar, sempre dizendo para comer mais e crescer mais rápido. Mas a garota sempre se perguntava o que sua mãe comia. Ela então pegou seus preciosos lanches e os entregou para sua mãe e disse a ela que os biscoitos eram super bons. Mas a mulher disse com cara de desesperada que não podia comer essas coisas. Quando ela viu a expressão de sua filha inocente e fofa, ela teve que estender a mão com cuidado para pegá-lo. Mas ao perceber que sua mãe não queria, ela pegou de volta o biscoito, e então relutantemente quebrou um pequeno pedaço, e entregou para sua mãe com um sorriso. A criança não esperava que sua mãe olhasse para ela com uma cara de desamparo, e então seu pai veio e pediu para dar uma mordida nele. Obviamente ela com toda a sua velocidade jogou na boca o biscoito, pensando que sua mãe poderia comer outras coisas. Ela trouxe um macarrão para ela e a entregou. A garota também ofereceu o açúcar que sempre come, mas por estar incomodando muito a mulher, ela fica com raiva e solta um rugido histérico para sua filha. A garota nunca viu uma cena tão horrível de sua mãe, e seus olhos estavam molhados de lágrimas. Ela ficou muito triste ao ver seu rosto magoado, justamente quando sua mãe estava prestes a parar de esconder isso da filha. Quando ela estava prestes a contar a verdade, suas pupilas de repente ficaram maçantes. A pequena continuou chamando para tentar fazê-la acordar. No entanto, vendo a hemorragia nasal que deixou para trás, a mulher se transformou em um monstro sanguinário. Apenas quando pensamos que a mulher iria comer sua própria filha, ela rapidamente abriu a porta e saiu correndo. Seu pai, que ouviu o som, correu para ver. Até agora que a mulher saiu, ela esbarrou em outra mulher horrível, que ficou sorrindo e encarando a mulher. O braço da mãe havia penetrado em seu corpo seguido por uma risada animada. Em seguida ela usou unhas afiadas para desmembrar o oponente. Em seguida, empurrando sua carne em sua boca,
um por um. Ao comer uma deliciosa refeição, ela está pensando em proteger sua filha em sua cabeça, e comenta que não pode comer sua própria família. Ela fala que tem que acordar agora, mas o sabor doce é tão perfumado e tão tentador a pele e carne de criança. Pense bem, vai ser bom. A pensar nisso, a mulher jogou a cabeça para trás e soltou um som sibilante que ecoou pelo céu. Não demorou muito, a mulher chegou em casa e deitou com sua família na mesma cama. E ela olhou para sua filhinha dormindo e pensou consigo mesma que nunca pensou que o cheiro de sangue de uma criança fosse tão atraente para ela. Algo quase deu errado agora. Portanto, ela deve se concentrar. A mulher tem que ter cuidado, especialmente na frente de monstros, para que possa proteger ao menos sua família ao seu redor. Cedo na manhã seguinte, o pai estava saindo para procurar suprimentos e ficava lembrando a pequena de não acordar a mãe, ou ele iria a punir. E então ele saiu com sua mochila. Olhando para o pai que havia saído de casa, a filhinha sorriu um sorriso estranho e feliz, porque agora ela poderia escapar enquanto sua mãe estava dormindo. E logo a pequena já estava pronta para sair. A garotinha estava cantando uma musiquinha enquanto descia a rua cheia de zumbis e estava procurando algo útil nas ruínas. Foi quando um homem e uma mulher vieram à sua vista, mas ela não se importava. A garotinha estava pintando rostos sorridentes nas pedras com aquarelas. Então correu para encontrar comida e coisas que pudesse usar. E enquanto ela cavava um pedaço de terra com a pá, ela sentiu um arrepio tomar conta dela. Por fim ela se perguntava: o que eu veria nesta ruína de corpos? Olhando para a menina tão limpa, seus pais devem estar com ela, pensando que se a pegarmos conseguiremos uma fortuna em suprimentos. Sem muito tempo para pensar, as duas pessoas foram atrás da garota. Não demorou muito para encontrá-la andando em uma esquina. E uma das mulheres viu isso e imediatamente apontou um taco de beisebol para ela. Mas ela não sabia que o perigo estava vindo em direção a eles. Naquele momento, um homem apareceu de repente atrás do companheiro e apontou seu machado para ele. A mulher parou imediatamente após ouvir o som e quando ela olhou para trás, seu companheiro havia caído no chão. Atrás dela estava uma mulher de cabelos brancos com um machado. O companheiro, deitado em uma poça de sangue, tentou dizer a ela para correr, mas não conseguia emitir nenhum som. A mulher que viu esta cena ficou intrigada, assim como ela estava perguntando quem era a outra pessoa. A mulher de cabelos brancos caminha em direção a ela, mas a mulher riu sem se importar. Seus olhos desdenhosos são assustadores. Um olhar como se você fosse matar alguém. E pergunta ao homem se ele é o pai desta criança. Depois de dizer isso, ela balançou seu taco de beisebol em seu oponente. Foi aí que a mulher de cabelos brancos sentiu que algo estava errado. Mas quando ela se virou, percebeu que o homem que acabará de cair no chão havia desaparecido. Aparentemente, quando a mulher estava falando com ele agora há pouco, o homem foi atrás da garotinha. A essa altura, a mulher havia balançado o taco de beisebol na frente dele, mas no próximo segundo, seu pescoço foi cortado por seu oponente. Em um instante, a cabeça e o corpo foram separados. Sem ver como o homem atingiu, a garotinha estava escondida no canto, tremendo, sem saber que o perigo se aproxima lentamente dela. Em um piscar de olhos, a mulher de cabelos brancos estava atrás dela, e quando virou sua cabeça para olhar, descobriu que era sua irmã desaparecida, Ila. Assim, ela perguntou como a garotinha chegou aqui. Nenhuma das duas sabia que uma mão estava se aproximando lentamente dela. E rapidamente o monstro abriu ferozmente sua boca sangrenta para a pequena. No entanto, ele foi atingido com um machado no crânio por Ila. E então ele caiu pesadamente no chão. E mesmo assim ele ainda estava olhando para a criança. Depois de lutar por um tempo, ele retraiu a cabeça em seu braço. A garotinha ficou incrédula quando viu essa cena, mas a irmã, Ila, estava acostumada com isso. Ela continuou perguntando por que ela estava lá fora sozinha. E onde estão seus pais e por que não estão com ela? Mas naquele momento, ela só pensava naquela mão assustadora. Portanto, nem prestou atenção no que a mulher estava falando. Como resultado, a pequena levou um soquinho para ter bons modos. Ela teve que concordar com todas as exigências de Ila em silêncio. Como nunca sair sem seus pais no futuro. E ainda assim ela continuava a tagarelar dizendo que a garota não leva as palavras dela a sério. Vendo isso, a criança responde que cresceu. E agora pode sair e procurar suprimentos para tirar a pressão de seu pai. E acrescenta que Ila não pode a proibir de sair. Após dizer isso, ela não esperava ver aquele olhar assassino em seus olhos. Ela estava suando frio por um momento. Ila mudou de ideia depois que a viu deprimida, mas só deixou a pequena ir a lugares onde havia adulto. Mas a criança não sabia o que ela queria dizer. No entanto, no momento seguinte, ela ia levar para fora. A garotinha ficou tão feliz em ouvir isso, segurando a mão em direção aos adultos onde eles devem ir. E logo vimos onde a irmã Ila havia dito, mas não só estava escuro por toda parte, como também exalava um cheiro desagradável. A criança se sente tão quente em casa naquele momento e rapidamente chama a irmã Ila, mas não havia nada além de um eco. Uma voz surge dizendo para não ser ridículo.
pois realmente sabe que está errado. Quem diria que a voz dela viria da escuridão para repreender a baixinha? Outra voz surge perguntando se não era ela que queria vir para este lugar. Ela continua falando que a pequena é adulta, e por que ela está com medo tão cedo? Você sabe, monstros adoram lugares escuros como este, mas os adultos sabem que as necessidades da vida estão disponíveis aqui, e é por isso que eles vêm aqui. Então houve muito derramamento de sangue aqui. Vendo isso, a pequena procurou apressadamente o lugar de onde vinha sua voz e foi em busca, mas ela escorregou e caiu no chão, e pensa que tocou em algo pegajoso. Um olhar mais atento revela que é sangue nojento. Ela estava com tanto medo que correu de quatro e continuou gritando: "Me desculpe por estar errado, não quero mais ser adulto. Boa irmã, por favor, leve-me para casa." Mas mesmo que ela estivesse chorando, ela ainda estava apenas olhando no escuro, olhando para a frente na escuridão. Ela não podia evitar que as lágrimas escorressem pelo seu rosto. Naquele momento, ela estava atordoada, como se visse seus pais em sua frente, pensando que muitas vezes arriscavam suas vidas para vir a lugares como este para encontrar suprimento. Neste ponto, a garota parecia entender alguma coisa, e a irmã Ila veio até ela e disse que está escuro e fedorento e quer ir para casa, e que é aqui que eles, adultos, frequentemente chegam. Ouvindo isso, a garota chora e diz que na verdade os adultos também podem ter medo, mas ela teve que vir para este tipo de lugar para viver. Então, de agora em diante, não vai mais fugir de casa. Enquanto a pequena falava, a irmã Ila estendeu a mão para deixar ela ir para casa. Mas agora que ela viu claramente o sangue do monstro, ela se pergunta por que não viu nenhum deles lá embaixo. E ainda a irmã Ila apenas respondeu friamente que estão todos dormindo. Na verdade, a criança não sabe nem se esses monstros foram eliminados pela irmã Ila antes mesmo de aparecerem à sua vista. E suas cabeças foram cortadas e empilhadas em uma montanha 35 graus abaixo de zero em um dia de neve. Mas havia uma menina de 6 anos vasculhando as latas de lixo em busca de comida, e ao seu redor tinha zumbis. Mas ela não estava nem um pouco fria ou assustada. Em vez disso, ela cantarolava uma canção infantil enquanto procurava suprimento. Até porque os pais dela estavam na vizinhança e sua mãe também é a rainha dos zumbis neste raio de 10 milhas. Foi quando ela viu uma coisa estranha e quando ela chegou perto o suficiente para ver, ela percebeu que era uma pessoa. Sendo jovem e ignorante, pensou ter encontrado algo bom. Embora ela tivesse cabelos brancos, seu rosto estava sujo. Movido pela curiosidade, ela foi até a mulher e perguntou como ela estava, mas a mulher de cabelos brancos sussurrou para a criança sair do caminho. Vendo seu olhar feroz, instantaneamente a garota começou a suar frio. A mulher de cabelos brancos viu que ela ainda estava parada na frente dela e não se mexeu. Ela repreendeu com voz severa: "Pirralho, você não entende a linguagem humana?" E exclama para a pequena ficar o mais longe possível. Mas com apenas 6 anos, ela não tinha ideia do que ela estava dizendo. Vendo seu rosto inocente e fofo, ela virou a cabeça e sussurrou para a pequena para deixá-la sozinha. "Deixe-me ir para meus pais", a garota disse. Mas quando viu as mãos congeladas da mulher, correu para massageá-la com suas mãozinhas. Chufu ajudava a bufar e bufar para aquecê-lo, mas suas boas intenções foram tomadas por atitude burra. A mulher continuava dizendo para deixar ir e não tocá-la, e, de repente, sua outra mão veio para a garota violentamente. No segundo seguinte, ela se viu esfregando a mão para frente e para trás no rosto quente da pequena. A mulher que viu esta cena instantaneamente parou de atacar a criança ingênua. Esta é realmente a cena em que a irmã Ila e Chufu se conheceram no ano passado. Sempre que Chufu pensa nessa cena, ela acorda do seu sonho. Ontem, ela salvou a pequena dos bandidos e a levou para casa depois de a educar. Chufu não esperava isso no momento em que abriu a porta para ir para casa, mas percebeu que seu dedo indicador estava levemente roxo. Ela olhou para a situação com um rosto confuso e se perguntou o que estava acontecendo. Quando seus pais souberam de sua situação, correram para as ruínas do hospital em busca de remédio, porque seus dedos foram envenenados por um zumbi. Se não encontrar a droga a tempo de controlá-la, ela vai virar um zumbi. Mas neste ponto, mesmo em plena luz do dia, o número de zumbis do lado de fora não havia diminuído. No entanto, o casal, que estava preocupado com a filha, ainda arriscou a vida para procurar. A mulher estava tão ansiosa que suas mãos tremiam incontrolavelmente. O suor frio em sua testa continuou escorrendo, mas em seu coração ela continuou se culpando. Se não fosse por ela dormir até tarde, a filha não teria escapado. Ela se pergunta se há algo errado com o corpo dela. O urso olhou para sua esposa, que estava em estado de colapso, e diz o suficiente: "Se você se culpar assim, Chufu não vai melhorar", e comenta: "Não faz o menor sentido. Aqui também não tem remédio nem nada, e estão procurando hospitais e farmácias há dias,
mas nada surgiu. Eles estavam apenas fazendo algo estúpido para começar. E então o homem pensou em Hope Village, pois ouviu dizer que havia um médico lá. A esposa, que estava à margem, acordou instantaneamente quando ouviu as palavras do marido, e apressadamente perguntou se tem mesmo um médico lá. Mas no próximo segundo, o urso apagou as esperanças inflamadas da mulher com uma panela de água fria. Por que você tem que pagar um pedágio para entrar naquela aldeia, ou você tem que dar algo de valor? Mas onde eles poderiam encontrar algo de valor neste momento em que estão sem um tostão? A mulher ouviu e teve uma ideia ousada. Ela planeja ir para a vila subterrânea sozinha, pois deve haver algo valioso lá. O marido engoliu seco enquanto ouvia, porque é o covil de um monstro. Mesmo se você for uma rainha zumbi, ainda são 9 mortes. Mas os olhos determinados da mulher tiraram o perigo de sua mente. Ela comenta que é ágil. Portanto, se detectar o perigo, não há problema em escapar. Além disso, ela já esteve lá antes e provavelmente conhece o caminho. O homem ouviu e só pôde dizer impotente que não poderia participar. Ele só podia esperar em casa com sua filha pelo retorno seguro de sua esposa. Depois disso, ele foi para sua mochila para procurar uma lanterna e necessidades. Porém, após abrir a mochila, o casal ficou cheio de dúvidas, porque a filha estava dormindo dentro e fazendo sons de roncos intermitentes. Nesse ponto, eles não suportavam olhar para a criança na frente deles. O que é ainda mais irritante é que ela acordou neste momento e agindo como se não tivesse dormido o suficiente. A mulher que viu essa cena ficou instantaneamente com raiva e queria comer a filha na frente dela. A pequena ficou intrigada ao encontrar sua mãe de repente assim. Chufu pensou que ela estava brincando com ela e rapidamente levantou sua mão em resposta. E logo em seguida recebeu uma bronca de seu pai bem irritado. O pai fala que ela não sabe o que está fazendo, e pergunta se não disse para ela ficar em casa corretamente. Ele acrescenta que avisou que estaria nublado esses dias. Haverá muitos monstros zumbis por aí. Depois disso, ele bate na cabeça de sua filha. A mulher, com raiva do lado, correu para pará-lo. Logo depois, com a mão, ela escreveu na mão do marido. Ela fala para o pai ficar com a filha e depois disso ela se levanta e vai para a vila subterrânea. Chufu apressadamente foi atrás de sua mãe perguntando onde ela está indo e por que não a leva junto. E com isso, lágrimas de tristeza rolaram. Vendo sua filha tão mimada, ela rapidamente soltou um rugido. E então ela sacudiu a mão e avançou com grandes passos largos. Ela se perguntava se uma mulher poderia levar algo de valor para Hope Village em um covil de zumbis cheio de monstros. Enquanto ela caminha entre os monstros, uma voz familiar vem atrás dela. Virando a cabeça, ela encontrou uma caixa de papelão no chão. Havia todos os tipos de monstros zumbis ao redor e eles estavam babando com suas línguas. A caixa parece estar cheia de comida deliciosa. Neste ponto, a caixa de repente emitiu um grito intermitente. A mulher se sentiu um pouco desconfortável ao ouvir a voz familiar. Neste ponto, o grupo de zumbis abriu suas garras e se lançou sobre a caixa, mas eles não conseguiram ver nada depois que rasgaram a caixa de papelão. Mas com um olfato aguçado, eles notaram instantaneamente algo estranho acima, e só quando olharam de perto encontraram uma garotinha pendurada no ar. Acontece que a mulher ouviu a voz da criança e rapidamente a trouxe. No entanto, a mãe e a filha já estavam cercadas pelos zumbis, e quando pensávamos que eles estavam mortos, a mulher ágil saltou de cima deles. Os zumbis famintos não poderiam deixar o pato em suas bocas voar para longe, e então eles correm para atacar a mãe e a filha. A mulher, que sentiu o perigo chegando, soltou um rugido. A agulha na parte de trás da cabeça foi balançada em um movimento suave para cortá-lo. Então ela carregou sua filha para o chão de forma constante, mas alguns dos zumbis não paravam de vir até elas. Como resultado, eles foram perfurados na metade do corpo pela garra da mãe. O resto da cabeça e membros voam instantaneamente por todo o céu. Alguns momentos depois a mãe já estava ofegante. Se isso continuar, a mãe e a filha serão consumidos vivos. Neste momento, a pequena notou que as nuvens escuras no céu tinham clareado de repente. Depois de ouvir seu grito, os zumbis olharam para cima, mas era tarde demais. As queimaduras do sol os fizeram uivar de dor. A mãe, que viu essa cena, também suou, e então correu para a vila subterrânea com sua filha em seus braços, porque esse é o único lugar para escapar completamente dos zumbis. Mas apenas em 2 passos as costas da mãe foram repentinamente atacadas por um monstro. A mãe gritou com a dor que veio instantaneamente e Chufu derramou lágrimas de remorso quando viu essa cena. Se não fosse por ela, sua mãe não teria se machucado e não estaria sangrando. Mas o zumbi que bebeu o sangue estava rindo enquanto também atacava as costas da mãe. Mas a garota conta que a mãe deixou ele bater nas costas dela para ela sair daqui o mais rápido possível. Enquanto a pequena chorava e gritava para sua mãe se esquivar, de repente, um machado atingiu o zumbi na cabeça. No segundo seguinte,
caiu direto no chão. A mãe, que não sabia de onde veio o machado, voltou correndo para verificar, mas quando ela viu a horda de zumbis sedentos de sangue atrás dela, ela imediatamente fez uma corrida louca para a vila subterrânea. Nesse momento, Urso chegou suando e ofegante, mas quando ele viu a cena na frente dele, ele congelou em seu caminho, porque a entrada da vila subterrânea foi bloqueada pelos zumbis. Vendo isso, ele ficou com tanta raiva que cerrou os dentes. Em um instante, ele caiu diretamente de joelhos, sentindo muita pena de si mesmo. Se não fosse pela dor de barriga repentina, ele não teria ido ao banheiro depois que sua esposa saiu, e a filha não teria escapado. Isso não teria acontecido se ele tivesse se segurado um pouco. E enquanto ele estava arrependido, ele não sabia que o perigo estava se aproximando dele lentamente. Ao olhar para o lado, ele percebe uma pessoa. Ele lentamente olhou de volta para outra pessoa e percebeu que era uma mulher de cabelos brancos. Quando o urso gritou perguntando quem ela era, ela o acerta com o machado em seu rosto, desmaiando. Já a questão da mãe e filha, a mãe encontrou um lugar seguro e repreende a filha sem parar. Brava, a mãe diz que mesmo sabendo que ela estava preocupada com a filha, ela ainda a seguiu, e pergunta a Chufu o que ela gostaria que ela fizesse se algo acontecesse com a pequena. Depois de ouvir isso, a filha escreveu apressadamente na mão dela. Na verdade, ela estava preocupada que sua mãe estivesse em perigo, então ela a seguiu. A pequena acrescenta que mesmo que o pai não fale, ela sabe que a mãe quer que ela cresça saudável e feliz. Chufu exclama que eles vão para casa feridos todos os dias e que os dois estão obviamente com dor, mas estão rangendo os dentes para aguentar. Ela não quer mais que sua mãe se machuque por ela. Depois que Chufu disse que estava com o nariz escorrendo e uma lágrima escorrendo pelo seu rosto, a mulher olhou para a filha que estava tão preocupada com ela e instantaneamente engasgou respirações profundas. Imediatamente, ela abraçou sua filha amorosa com força. Neste momento, um grupo de zumbis estava olhando para a mãe e a filha na frente deles. E será que eles podem escapar deste desastre? Esta é uma mão enorme, tão grande quanto uma montanha. Um tapa pode matar centenas de monstros, mas havia uma garota humana que ela não ousou machucar porque sua mãe era uma poderosa rainha zumbi. Mas desta vez a mãe e a mãe subestimaram a força uma da outra. Agora, a mulher teve que invadir a vila subterrânea com sua filha para escapar do monstro sanguinário. E a garota comenta que não esperava escapar dos monstros lá fora por um tempo. Mas por dentro, havia zumbis por todo lado. A mulher que viu isso correu para embrulhar a filha em suas roupas e então cuidadosamente saiu. Apenas quando a mulher pensou que poderia chegar à saída sem problemas, um monstro peludo apareceu de repente atrás dela. A mulher, que sentiu um arrepio nas costas, instantaneamente começou a suar frio, mas ela teve que se acalmar por causa de sua filha. Enquanto eles não se movem, o outro lado não sabe que existe algo vivo. Mesmo que seu cabelo se enrole na mãe, ela não pode contra-atacar. Caso contrário, uma filha descuidada estaria em perigo. Mas aquele monstro era extraordinariamente desagradável e lambeu todo o corpo da mulher com a língua continuamente. Mesmo que o monstro a tratasse bem mal, a mulher não largava nem a filha que trazia nas mãos. Apenas quando pensamos que ela estava desistindo, o monstro atrás dela realmente soltou o cabelo amarrado. No entanto, no segundo seguinte, o outro lado realmente revelou sua verdadeira face e riu. Beleza, é difícil para você aguentar tanto tempo. Tua mulher ouviu as palavras e imediatamente olhou para trás, mas não havia monstro de cabelos compridos atrás dela. É tudo apenas alguns zumbis bobos. Ela pensou, para onde correu o outro lado em tão pouco tempo? De repente, houve um violento tremor na saída apenas para descobrir que uma mão gigante estava saindo do chão. O bom é que a mulher é muito ágil, por isso escapou de um assalto. Vendo uma mão gigante esmagar dezenas de monstros vivos, como a mulher adivinhou que o outro homem era o dono da vila subterrânea, a outra mão já vinha rapidamente na direção deles. Coincidentemente, a saída foi bloqueada por um enxame de monstros. Vendo que a situação não estava boa, a mãe me expulsou às pressas, mas ela e os monstros foram presos por mãos gigantes. No segundo seguinte, o outro lado tinha morto em suas mãos. Com 7 anos de idade, a pequena viu essa cena instantaneamente congelada no lugar. Quando ela viu a expressão de dor de sua mãe, ela não pôde deixar de chorar. Essa mão enorme era tão forte que sua mãe gritou de dor. Vendo isso, ela correu para encontrar ajuda com lágrimas quentes. Nesse momento, os olhos do dono da mão gigante instantaneamente se iluminaram. A força da mão foi aumentando lentamente e instantaneamente a mulher se sentiu um pouco sem fôlego. E enquanto ofegava por ar, ela estava com pressa para descobrir o que fazer. A única maneira de fazer isso agora é se concentrar no poder em suas mãos. A mulher, que sente poder suficiente para atacar, imediatamente levanta sua mão direita afiada e agarrou violentamente em direção ao dedo indicador de seu oponente. A gárgula, que sentiu a dor aguda, soltou um rugido que ecoou pelo céu. Enquanto corre para soltar alguns monstros em suas mãos, a mulher, que caiu no chão, teve uma explosão instantânea de dor nos dedos. Para encontrar sua filha o mais rápido possível,
Ela correu na frente e correu loucamente, mas o chefe dos zumbis estava caminhando lentamente das sombras. Um olhar mais atento revela que é uma linda mulher de cabelos brancos e roupas vermelhas e gritando: "Meu filho, onde você está?" Do outro lado, Chufu chorava e fugia rápido porque havia um grupo de monstros atrás dela. Chufu só se importava em correr pela sua vida, mas sendo descuidada, seu pé direito foi fraturado. Ela caiu pesadamente no chão e o monstro atrás dela imediatamente abriu sua boca sangrenta e veio até ela. Assim que ela pensou que estava prestes a morrer, a cabeça do monstro foi segurada com uma mão por outro monstro maior. Uma grande quantidade de sangue pingou instantaneamente por todo o corpo da garota. Assim como ela pensou que estava prestes a ser comido por ele, ele a pegou devagar, e então a colocou firmemente no chão sob os olhos dos monstros cheios de dúvidas. O monstro realmente a cutucou nas costas com o dedo e num piscar de olhos ela já estava chorando e gritando para sua mãe que mijou de medo. Como ela queria que sua mãe aparecesse de repente para salvar, o monstro abriu a boca para devorar ela viva. De repente ela sentiu um cheiro horrível se aproximando por aqui e o monstro ao lado começou a suar frio. Os monstros não tiveram tempo de pensar nisso e correram para a saída. Vê-los fazer isso, ela ficou completamente confusa sem saber o que estava acontecendo. Naquele momento, um cheiro ruim de repente invadiu seu nariz e então um tentáculo saiu do escuro e a atingiu nas costas. E então ela caiu no chão pesadamente. Nesse momento um passo veio da esquina e Chufu viu um pequeno zumbi de olhos vermelhos e vestido de preto caminhando em sua direção. E ele continuou cantando: "Venha brincar!" E a garota se perguntou se realmente vai morrer na mão daquele garotinho. Naquele momento, um passo veio da esquina e viu um pequeno zumbi de olhos vermelhos e vestido de preto caminhando em minha direção, com endplay. Será que vou mesmo morrer hoje nas mãos desse garotinho? Um garotinho de 7 anos de idade está procurando um companheiro de brincadeiras em um covil cheio de zumbis, mas os monstros fugiram quando o viram. Até mesmo os chefes poderosos não ousaram mexer com ele, só porque sua mãe era o poder dominante na área. Com apenas uma palma, ela poderia matar centenas de caminhantes, mas a garotinha na frente dele teve a coragem de socá-lo e chutá-lo. Em um instante, as duas crianças começaram a se atacar. A diferença de força entre elas não é muito grande, e a batalha é travada para frente e para trás. Talvez os homens tenham medo natural de tigres fêmeas. Depois que o menino foi mordido com força pela menina, ele chorou e gritou pela mãe. Espancado e machucado, ele fugiu. A garotinha que estava no mesmo lugar ainda estava furiosa. Depois de ver o outro lado fugir de sua vista, enxugando o suor do rosto enquanto ria: "Malditos pirralhos, como ousam se meter comigo?" Na verdade, foi porque o outro cara não só a derrubou no chão com um soco, e comeu o doce que ela havia conseguido encontrar. Sem mencionar que a mãe da garota também é uma poderosa rainha zumbi. Quando me virei para o grupo de espectadores, eles se surpreenderam com o meu espirro e caíram. Foi então que senti o mau cheiro vindo do meu corpo. Acho que era o cheiro do menino que não tomava banho há 10 anos quando lutei com ele. E algo me pegou a apenas alguns passos de distância. E, ao mesmo tempo, ouvi uma voz. Ela exalava um mau cheiro e devia ser filha do mestre do subterrâneo. Ao ouvir isso, lentamente me virei para olhar e vi 2 monstros altos com olhos vermelhos atrás de mim. Fiquei chocado ao ver essa cena e gritei bem alto. Quando descobriram que eu era humano, tentaram me comer, mas, depois de cheirar meu corpo, decidiram desistir. Porque eu tinha contato com a criança do mestre subterrâneo, devia saber a direção que ele deixou. Mas quando um deles viu meu rosto de bebê, então, surgiu a ideia de me comer como lanche. Vendo a situação, só me restou chorar e pedir que me soltassem para encontrar minha mãe. Mas o monstro fêmea riu e disse: "Filho, que tal eu ser sua mãe?" Eu, mais jovem, não sabia que a outra pessoa estava se aproveitando de mim. Eu só podia sussurrar minha recusa, mas a outra pessoa achou que era um sim e fez beicinho. Nesse momento, o monstro macho ao lado estava tentando me sacrificar para o pai deles. Seu poder deve ter aumentado muito. Ao ouvir isso, o monstro macho respondeu ignorantemente: "Eu a pedi. Deixe-me comer pelo menos um de seus braços." Depois de dizer isso, vi o monstro macho cheio de saliva. Fiquei instantaneamente assustado com essa cena e meu corpo inteiro tremeu. Este é o fim. Se eles me levarem ou me comerem, nunca mais verei minha amada mãe em minha vida. Cerrei meu punho e tomei uma decisão que os assustou. Virei minha cabeça e gritei: "Mamãe, você está aqui." Os 2 monstros que viram essa cena olharam para mim com pontos de interrogação no rosto, mas eles riram sem pressa. Essa gracinha fraca e impotente corre muito rápido. Depois disso, eles imediatamente foram atrás da garota na frente deles. Nesse momento,
Eu ainda estava correndo com dificuldade em direção à saída. As pessoas na minha frente os viram correr em direção a eles. Seus queixos caíram em choque instantaneamente. Eu tive que passar por eles para permanecer vivo. E eu continuava olhando para trás para ver a que distância os dois monstros estavam de mim. A essa altura, eles já haviam começado o massacre dos monstros. Preciso encontrar minha mãe rapidamente, ou também serei morto por eles. Com isso em mente, corri mais rápido na direção em que estava indo. Mas, como criança, não conseguiria correr mais do que eles, sem mencionar que do outro lado havia um monstro poderoso. Logo os tentáculos do monstro fêmea estavam atrás de mim. Felizmente, tive uma queda. Logo estava ofegante e encontrei um canto para me esconder. Como eu queria que meus pais e a irmã eles estivessem por perto naquele momento. Pensando nisso, mais uma vez deixei escapar lágrimas de saudade e arrependimento. Minha boa menina, o papai está chegando, não chore. Quando pensei que era meu pai que tinha me encontrado, só para ver que era o monstro masculino de antes e que ele estava me alcançando com suas garras horríveis. Olhando para a palma preta, tremi e disse que queria ir para casa, mas a mão que foi mordida pelo zumbi estava tremendo. No segundo seguinte, o dedo realmente atacou o monstro masculino por conta própria. Os espinhos cortaram instantaneamente a palma da mão do oponente. No entanto, ele olhou para a pequena ferida com o rosto descuidado, mas piscou e uma dor lancinante surgiu de repente. As veias em suas mãos estavam sangrando como se estivessem estourando. Nesse momento, ele sentiu que suas mãos estavam queimando e continuou me perguntando o que eu havia feito com ele. Nesse momento, eu estava olhando para o meu dedo indicador com um ponto de interrogação no rosto e unhas pretas afiadas. O dedo infectado sofreu uma mutação horrível, sem mencionar o fato de que, depois de perder o braço, ele ficou ainda mais insano. Nesse momento, ele queria cortar essa pequenina em pedaços e depois comê-la toda, sem nem mesmo um pedaço. Vendo aquele olhar horrível do outro lado, eu estava tão assustado que tremia todo e recuava. Mas a mão do monstro macho tinha se transformado em uma grande faca e estava vindo em minha direção. Quando a lâmina estava a 0,01 centímetros da minha cabeça, de repente, algo saiu voando da escuridão e o atingiu com força. O insuspeito monstro masculino voou por dezenas de metros antes de cair no chão. Fiquei chocado ao ver essa cena. Foi quando percebi que a coisa que acabará de passar voando parecia familiar, e quando olhei de perto, era a mochila do meu pai. Não consegui evitar que as lágrimas escorressem pelo meu rosto. Vi meu pai caminhando rapidamente e com raiva em minha direção. O que está tentando fazer com minha filha, seu monstro? E ele me pegou nos braços e disse: "Boa menina, você está bem? A culpa é minha." Ele sentiu meu fedor e também viu meus dedos sofrerem mutações, mas eu estava mais preocupado com minha mãe. Chorei e disse ao meu pai que minha mãe havia sido pega por uma mão grande. Ele me tomou em seus braços novamente e derramou lágrimas de tristeza. Nesse momento, o monstro macho se levantou e a boca também continuou xingando com raiva. Quem diabos é ele? De repente, apareceu para interferir em meu trabalho. Eu pareço tão intimidador? Vou comer todos vocês. Depois disso, seu braço, que havia sido cortado, cresceu lentamente. Ao ver a aparência feroz e cruel de seu oponente, meu pai correu para me esconder atrás dele. Depois, iremos para casa juntos e comeremos seus biscoitos favoritos, disse ele. O monstro, que foi ignorado, cerrou os dentes de raiva e, quando dei por mim, ele estava nos xingando. Seu maldito humano, como ousa me desprezar? E antes que ele terminasse suas palavras, um tijolo o atingiu na cabeça. Vi o pai pegar um tijolo na mão e dizer: "Nada de palavrões na frente das crianças." O monstro masculino veio até nós furioso depois de ouvir isso. O pai que viu essa cena se esforçou para balançar o tijolo em sua mão, mas, no segundo seguinte, ele sentiu um perigo mortal se aproximando. Ele viu milhares de tijolos voando em direção ao seu rosto. O ataque choveu em seu corpo instantaneamente, e o urso continuou pegando tijolos de sua mochila, e então disparou contra os monstros à sua frente. Devo tentar atingir seus pontos fracos. E os tijolos da mochila foram usados. O urso congelou instantaneamente quando encontrou a mochila vazia. Antes que pudesse reagir, os membros e o pescoço foram então amarrados pelos tentáculos do monstro macho. Fiquei preocupado e desamparado quando vi meu pai sufocando. Um monstro masculino à minha frente ainda estava provocando: "Pirralho, não há mais tijolos agora, certo? Mesmo que jogue mais, é inútil. Meu corpo se consertará sozinho. Você se divertiu agora." Nesse momento, o pai estava morrendo e disse: "Mate-me se puder." Ao ouvir isso, o monstro macho riu e disse:
Nesse momento, um súbito calafrio tomou conta dele. Em um piscar de olhos, seu braço foi cortado por uma mulher de cabelos brancos. Olhando para o sangue que jorrava do monstro masculino, ele ainda não sabia o que havia acontecido. Agora você está acabado. Dizendo isso, ela rapidamente lançou um ataque feroz contra o monstro. O monstro masculino gravemente ferido só conseguia se esquivar. Ocasionalmente, a protagonista encontrava resistência ao avançar e esticava seus tentáculos para contra-atacar. Em seu caminho, ela eliminava monstros sempre que os avistava, demonstrando uma energia impressionante. Quem será essa mulher tão poderosa? No entanto, o monstro masculino do outro lado já estava exausto. No momento seguinte, ele pareceu lembrar-se de algo. Enquanto isso, a monstra feminina devorava alegremente a carne fresca de um zumbi. Surgiu então um pensamento em sua mente. Será que a outra equipe já comeu a garotinha? Essa ideia a fez babar e rir de prazer. E ainda sentia o cheiro da carne dela no ar. Repentinamente, algo pareceu bater em seu ombro. Ao virar-se, deparou-se com uma mulher encarando-a friamente. Que faíscas seriam provocadas por esses dois zumbis poderosos? Ao encarar a mulher diante de si, a monstra sentiu-se desconfortável. Foi nesse momento que percebeu que os olhos do seu oponente eram idênticos aos de seu próprio pai. Enquanto isso, o punho do monstro masculino desferiu um golpe em seu próprio rosto. Ela é uma lutadora tão forte. A monstra feminina pretendia testar o quão poderosa essa mulher realmente era. Testemunhei quando ela estendeu seus tentáculos afiados em direção à rainha zumbi. Ela observou o ataque que se aproximava rapidamente, ainda pensando em sua filha. No segundo seguinte, unhas afiadas surgiram instantaneamente, e ela as usou para agarrar os tentáculos que se aproximavam com uma vingança. Em um piscar de olhos, o tentáculo do monstro feminino foi dividido ao meio. Ela sentiu a dor atingir seu suor frio diretamente. Antes que pudesse recuperar o fôlego, o monstro feminino avançou novamente. Ela correu rapidamente para atacar com seus tentáculos, mas o oponente esquivou-se com facilidade, mostrando sua destreza. A rainha zumbi olhou para a mulher monstro à sua frente e pensou: tenho que matar uma a outra rapidamente para que eu possa encontrar minha filha. Nesse momento, a mulher monstro percebeu que não poderia derrotar a mulher à sua frente. Repentinamente, ela sentiu que suas mãos estavam congeladas, incapaz de mover-se ou se regenerar. Ela não tinha a menor sensação. Foi então que ela se lembrou de que o oponente havia atacado o mesmo lugar várias vezes. Será que ela estava paralisando? Todo o corpo da monstra feminina começou a tremer intensamente. Esse cara é muito forte. Não sou páreo para ela. Nem consigo tocá-la. Agora só lhe restava uma última opção. Ela usou um de seus tentáculos para cortar o tentáculo dividido, e então mordeu com força o próprio pulso. Alguns instantes depois, uma mão decepada caiu no chão. No segundo seguinte, o monstro feminino cerrou os dentes e correu em direção à rainha zumbi. Não há tempo. Tenho que acabar com ela e encontrar minha filha, pensou determinada. Quando todos pensavam que ela iria desferir um golpe fatal, a monstra surpreendeu a todos. Ela salpicou os olhos da mulher com o sangue de seu braço, deixando-a incapaz de enxergar. Aproveitando essa oportunidade, ela escapou rapidamente. Não posso realmente vencer esse monstro horrível, pensou a monstra feminina. Neste momento, tenho que encontrar o monstro macho e me vingar. Enquanto isso, o monstro macho lutava contra Ila. Ambos eram igualmente velozes e fortes, mas o corpo do monstro macho tinha a capacidade de se regenerar. Ele ameaçou matar todos os 3 humanos ali presentes. Contudo, Ila segurava firmemente o machado em suas mãos, encarando-o com um olhar assassino. Alguns momentos depois, o chão estava coberto de sangue, com braços e pernas decepados espalhados por todo o lado. O monstro masculino, que antes gritava, agora estava murmurando baixinho. Quem diabos é você? Obviamente, você é apenas um humano insignificante. Mas por que estou tão infeliz? Enquanto isso, Ila olhava perplexa para o monstro à sua frente, como se compreendesse seus pensamentos. Você não acha que um humano comum é mais forte do que você? Um monstro? Por que precisa complicar tanto as coisas? É simplesmente porque você é fraco demais, respondeu Ila, interrompendo o ataque. No momento seguinte, Ila parou subitamente de atacar, pois o monstro decidiu pôr um fim à própria vida. Essa é uma maneira mais honrosa de morrer do que pelas mãos de um humano. Pai, desculpe-me por desapontá-lo, disse o monstro masculino antes de morrer. Essas palavras fizeram as 3 pessoas presentes se perguntarem: quem é a pessoa por trás dele? Enquanto a mulher monstro do outro lado ainda corria desesperadamente e gritava o nome do irmão, a rainha zumbi rugia atrás dela, perguntando: seus bastardos, o que diabos vocês fizeram com meu irmão? Por fim, a rainha zumbi alcançou-os ofegante, exclamando: finalmente, pegamos vocês. Onde está minha filha? Ao ouvir a voz de sua mãe, a filha correu de volta para olhar. Sua felicidade transbordou ao perceber que era realmente ela. No entanto, Ila, que não conhecia a mãe, já estava se aproximando rapidamente. Antes que as duas pudessem começar a lutar,
O urso segurou o braço de Ila, evitando o confronto. A mãe ficou aliviada ao ver que os três estavam a salvo. O urso do outro lado respondeu alegremente após ouvir a situação. Minha família está em perigo. É claro que estou vindo para salvá-la. No entanto, o outro lado ignorou e continuou perguntando onde estava a filha. Parecia que a mãe não tinha percebido que eu estava logo atrás do pai e continuou se culpando por não ter me protegido. Ao vê-la assim, corri em sua direção com um sorriso. Ela derramou lágrimas de alívio ao me ver ileso e nos abraçamos carinhosamente. Enquanto isso, o pai, que estava parado, imediatamente se levantou e retrucou. Você salvou minha filha. Sou grato a você. Mas o que você disse foi demais. A culpa foi minha desde o início. Por que descontar na minha esposa? Nesse momento, a mãe se levantou correndo. Quando todos pensávamos que ela ia brigar com Ila, a rainha zumbi escreveu na palma da mão do urso que queria dizer: obrigada por salvar minha filha. É minha culpa que ela esteja assim. Temos que encontrar os suprimentos necessários aqui o mais rápido possível e depois ir para a Vila da Esperança para conseguir tratamento médico para ela. Em seguida, ela perguntou o nome de Ila. Ao ouvir isso, Ila percebeu o que havia feito e contou aos meus pais seu nome e seu relacionamento comigo. Depois de contar toda a história, todos olharam para o machado que Ila estava segurando. A rainha zumbi de repente se lembrou de que, ao entrar no covil, esse machado havia voado sobre a cabeça do monstro. Parecia que aquela mulher havia salvado sua própria vida. Nossa jornada para encontrar suprimentos não foi tranquila. Encontrávamos monstros zumbis pelo caminho, mas antes que eles pudessem nos atacar, eram derrotados pelas duas mulheres. Logo encontramos um armazém subterrâneo. Ao abrir um pacote, meu pai e eu ficamos maravilhados ao ver todos os tipos de suprimentos. Sentimos uma alegria imensa e começamos a encher nossas sacolas com as coisas encontradas. Eu segurava os lanches que adorava, soltando uma risada muito perdida. Um leve sorriso surgiu nos rostos de minha mãe e da irmã Ila. No entanto, quando minha mãe, que estava atrás de mim, viu Ila rindo e conversando comigo, ela começou a questionar. Ela veio aqui apenas por ser amiga de Chufu? Apesar de conseguir matar facilmente monstros poderosos, ela definitivamente não é uma pessoa comum. Mas uma coisa é certa, graças a ela, Chufu está são e salvo. No entanto, por algum motivo, sinto-me desconfortável quando a vejo. Assim que terminamos de encher nossas mochilas, nos dirigimos para a saída. Meu pai, preocupado com minha segurança, me colocou dentro de suas roupas para me proteger. Estávamos prestes a alcançar a saída quando, de repente, minha mãe sentiu uma aura de perigo se aproximando de nós. Em questão de segundo, um par de mãos gigantes surgiu do nada. Minha mãe empurrou meu pai apressadamente, pedindo-nos que fossemos em frente. As mãos gigantes estavam cada vez mais próximas de nós, mas a estrada à nossa frente estava bloqueada por uma horda de monstros zumbis. Assustados com as mãos gigantes, os zumbis correram em direção à saída. Antes de irmos muito longe, nos deparamos com um cruzamento à frente. No momento em que meu pai estava indeciso sobre qual caminho escolher, a mão gigante bloqueou a bifurcação à direita. Ficamos atonitos com essa cena, pensando que seríamos enterrados ali. Ila, por sua vez, percebeu que o outro lado estava deliberadamente bloqueando o caminho. A rainha zumbi logo entendeu que o mestre subterrâneo estava nos enganando. Nesse momento, era necessário escapar o mais rápido possível e, de repente, houve uma risada sinistra na escuridão. 3 olhos vermelhos se acenderam lentamente ao mesmo tempo. A multidão não teve tempo de pensar nisso e correu para a bifurcação à esquerda na estrada, correndo e rezando para que o cruzamento à frente fosse o correto. Mas a mão gigante atrás de nós estava cada vez mais próxima. Quando pensávamos que a saída estava logo à frente, o que apareceu diante de nós foi uma parede que se erguia até o céu. E havia um grupo de pessoas que se aproximavam de nós. E a mãe imediatamente saiu na nossa frente. A essa altura, a mão gigante já tinha chegado à frente. No alto, estava a mulher assustadora de vermelho. Claramente, do outro lado, estava o poderoso mestre da aldeia subterrânea. Os olhos nos observavam constantemente lá embaixo. Quando ela viu a rainha zumbi com a boca cheia de presas e olhos amarelos, de repente riu. Você encontrou o bastardo. O urso do outro lado ouviu e imediatamente perguntou à esposa se ela conhecia. Nesse momento, a mente do rei cadáver está voltada para o outro lado da cena. Nunca pensei que esse monstro pudesse falar. Se você falar sobre o que a torna diferente dos outros monstros, acho que é o pedaço de carne que cresce na frente do peito. Mas por que ela tem a mesma cor de olhos que eu? Sempre achei que ela era estranha e muito familiar ao mesmo tempo. Quem diabos é ela? De repente, o pé do outro homem bateu com força no chão e disse: eu sofri por você. Mas, neste momento,
você está ao meu lado. Você pegou minha carne e eu preciso recuperá-la. O marido atrás dela ouviu e perguntou apressadamente se ela havia pegado algo de outra pessoa. Se sim, apresse-se, devolva ela e corra para salvar sua vida. No entanto, a rainha zumbi continuou balançando a cabeça para dizer que não havia pegado o corpo. O senhor da frente sorriu e disse, não é de surpreender que você não me conheça. Afinal, com a minha aparência atual, é difícil ser reconhecido. De qualquer forma, tudo o que tenho a fazer é matar você e recuperar o corpo. Em seguida, será que eles conseguirão derrotar o mestre da poderosa vila subterrânea? Será que eles conseguirão encontrar a saída e voltar para casa sem problemas? Uma menina de 7 anos ousa apontar para os senhores zumbis e xingá-los e bater na cabeça do filho com sangue. Porque, em sua mente, a mãe é a coisa mais preciosa do mundo. No entanto, diante do Senhor Supremo, ela percebeu o quanto era pequena. Com apenas uma mão, ela poderia esbofeteá-los em pedaços. Mas, para proteger a família, ela pode deixar a rainha zumbi em segurança e ainda correr para o outro lado, independentemente da vida ou da morte. No entanto, o soberano que viu essa cena soltou uma risada assustadora. As mãos sob os pés se aproximaram ferozmente uma da outra e rapidamente se agarraram. Nesse momento, a rainha zumbi atacou com garras afiadas. Em um instante, o sangue jorrou. O soberano que viu essa cena ficou incrédulo. Era tão difícil encontrar esse corpo invulnerável a espadas e lanças. O oponente poderia facilmente perfurá-lo com uma garra afiada. Ela sentiu uma pontada de dor e não se atreveu a se mexer. A rainha zumbi viu isso e correu para atacar seu oponente. Ela deve ser eliminada o mais rápido possível para que sua família possa sair em segurança. Mas, no segundo seguinte, um pé foi realmente amarrado por algo. Urso e Ila, que estavam lutando contra o monstro zumbi, viram essa cena e ficaram instantaneamente estupefatos. Porque a cabeça aos pés do soberano. Esticaram uma língua comprida para prender os pés da rainha zumbi. Nesse momento, ela estava a apenas um fio de cabelo de distância de seu oponente. No entanto, as palavras seguintes do soberano a chocaram. Como foi minha atuação? Ela o enganou? Agora que você se apresentou, serei educado. A rainha zumbi ouviu e uma sensação de morte a invadiu instantaneamente. Mas já era tarde demais para escapar do controle do outro lado. O urso lá embaixo de repente se sentiu mal quando viu essa cena. E então o pai e a filha gritaram não. Mas já era tarde demais. Uma luz branca foi vista junto com um som estrondoso. A rainha zumbi foi jogada de uma altura pelo outro lado. Ao ver essa cena, corri para gritar mamãe. Depois de alguns instantes, a mão gigante do Overlord estava se recuperando em uma velocidade visível a olho nu. E ela continua provocando a rainha zumbi abaixo. Você é tão decepcionante para mim. Você quer me matar mesmo com um personagem pequeno como você? Que tola! Culpe o fato de ser muito fraca. Ao ouvir suas palavras zombeteiras, cerrei os dentes de raiva. Depois, me soltei do abraço do meu pai e pulei no chão. Em seguida, corri desesperadamente em direção ao soberano e gritei a plenos pulmões, não maltrate minha mãe. Ao ver essa cena, Ila correu para pedir ao urso que me pegasse. Vendo isso, ele foi rapidamente atrás da filha, mas de vez em quando um andarilho aparecia e bloqueava o caminho. Mas, a essa altura, eu já tinha corrido para o lado da minha mãe e vi que suas pupilas estavam pretas. A mente da rainha zumbi se lembrou de quando ela era humana. A parte de trás de sua cabeça estava inexplicavelmente cheia de espinhos. Parece que isso ameaça minha vida e a de meu filho. Imediatamente, puxou-a para fora com as duas mãos e tentou arrancá-la. A boca também não parava de gritar para que ela fosse embora. No momento de crise, ela colocou toda a sua força nas mãos. Em um instante, inúmeros espinhos foram arrancados por ela. Exausta, ela se sentou no chão. No momento em que estava ofegante dizia, estou bem, ela teve uma visão horrível, pois na outra extremidade dos espinhos haviam crescido garras e ele estava se aproximando lentamente de forma arrogante. Os espinhos subitamente abriram suas garras e se aproximaram dela. A mulher que viu essa cena ficou sem saber o que fazer. Eu só conseguia tapar os ouvidos com as mãos e gritar, não venha para cá. Em um instante, Zombie Queen acordou da gritaria, e parece que ela acabou de ouvir a voz de sua filha. Vendo isso, ela só conseguiu se levantar lentamente com seu corpo despedaçado. Somente quando olhou de perto, ela percebeu que sua filha estava se protegendo na frente dela. Mesmo com medo, ela tremeu e apontou seu dedo mutante para o soberano com raiva. Vendo isso, ao lado, Ila e Ber também estavam gritando. Ela olhou para o soberano que conseguia cutucar sua filha com um dedo. A rainha zumbi estava se sentindo oprimida naquele momento. A rainha zumbi não conseguia se mover devido ao forte impacto em seu corpo. Se isso continuar, minha filha será realmente morta. Mas, nesse momento, o soberano teve a paciência de fazer perguntas à pequena. Quem diabos é você? Você é um humano ou um monstro? Se é humano,
Como é que tem minha carne? A essa altura, não quero nem responder a esse grande demônio. E então gritou: seu idiota, não bata na minha mãe. A rainha dos zumbis, sentada no chão, viu essa cena e ficou perturbada. Mas o soberano já estava rindo e caminhando em direção a eles. E quando a mão gigante do outro lado veio sobre nós, eu estava morrendo de medo, pois não queria que minha mãe morresse por mim, mas não conseguia puxá-la mesmo com toda a minha força. Quando ela viu isso, imediatamente me repreendeu e disse para eu ir embora. No entanto, naquele momento, eu não suportava deixar minha mãe para trás. Ouvindo isso, os olhos da rainha zumbi estavam cheios de amor, pensando: sou realmente inútil, não consigo nem proteger minha filha. Ela não desistiu. Então por que não pude aguentar um pouco mais? Sou uma grande decepção como mãe. Com isso, ela não pôde deixar de soltar uma risada autodepreciativa. Ela não sabia que os espinhos na parte de trás de sua cabeça estavam se transformando rapidamente. No segundo seguinte, todo seu corpo escureceu completamente. Finalmente estou de volta. Mas Barry e Ella olharam para ela com uma cara de perplexidade quando ouviram isso. Um olhar mais atento revela que a mão gigante do soberano está derretendo a uma velocidade visível a olho nu, antes que ela pudesse reagir. Imediatamente depois, a carne sob os pés estava se partindo rapidamente. A mão gigante também se expande e explode como um balão. Até seu próprio corpo começou a se despedaçar. Foi então que ela percebeu que a Zombie Queen estava despertando. Somente quando olhou com atenção, ela percebeu que seu oponente já estava a vários metros de distância dela e o corpo havia se aberto. Os dois homens ficaram olhando para a carne em decomposição um do outro e instantaneamente congelaram no lugar. Eles não sabem o que diabos acabou de acontecer. Só eu sei o que aconteceu naquele curto espaço de tempo. Naquele momento, minha mãe tinha um espinho extra na parte de trás da cabeça. Ao ver o poder de combate do outro lado aumentar instantaneamente várias vezes, o rosto do soberano ficou sombrio. Ela olhou para o braço que havia sido reduzido a nada e disse: admito que você é muito forte. Embora eu queira acabar com isso de forma misericordiosa, mas você está ficando cada vez pior. Disse que um par de mãos gigantescas tinha rapidamente agarrado várias pessoas. Em um instante, chegou acima de suas cabeças. Quando pensávamos que ela iria esmagá-los até virar uma polpa, o soberano agarrou dezenas de caminhantes do chão. Imediatamente depois, abriu sua enorme boca que pode devorar tudo e, no segundo seguinte, jogou o cadáver em sua boca e o engoliu. Lá embaixo, ficamos chocados com a visão que apareceu diante de nós, pois, a essa altura, o soberano havia se tornado tão alto quanto uma montanha. A menor pisada do pé tremeu como um terremoto. A saliva escorria de sua boca como uma cachoeira. É como se tivéssemos nos tornado seu alimento. E então, rindo e caminhando em nossa direção. A única palavra que eu poderia usar para descrever essa cena era grande. É impossível matá-la. Até mesmo se esconder ou fugir não faz sentido. Ela nos matou tão facilmente quanto esmagar uma formiga. Naquele momento, minha mãe de repente me entregou ao meu pai. Seus olhos pareciam estar rezando para que o marido cuidasse da filha. Olhando para o rosto da mãe, já sabemos o que ela vai fazer em seguida. Se você for embora, desta vez você vai morrer. Antes que as palavras terminassem, as mãos de sua esposa estavam em suas bochechas. Então ela riu e disse: querido, espere que eu volte. Vou acabar com isso e levá-lo para casa. O urso escutou e cerrou os punhos com força. Ele realmente queria ajudar, mas, como humano, ele era muito fraco e prometeu à esposa que cuidaria de sua filha, para não preocupá-la como esposa e mãe. Pai e filha sorriem e se despedem de seu zumbi. A rainha também sorri e se volta para o enorme soberano. Mas, no segundo seguinte, a multidão estava olhando para frente com olhos assustados. Acontece que o soberano veio até eles naquele momento. Vendo isso, meu pai me abraçou às pressas e saiu rapidamente. O soberano olhou para eles como formigas e riu. Eu realmente não consigo entender como alguém poderia fazer uma escolha imprudente para proteger sua família. Mesmo que eu tenha uma família, mas esse sacrifício é muito estranho. Os filhos devem obedecer aos pais e nos colocar em primeiro lugar, para nos retribuir a gentileza que lhes demos. Essa é a verdadeira família. A essa altura, a Zombie Queen voou atrás dela e respondeu: que tipo de família é essa? Isso é tratá-los como escravo. Pessoas como você não são dignas de serem pais. E com isso, os espinhos na parte de trás de sua cabeça estavam balançando em direção ao oponente. Quando pensamos que o golpe fatal perfuraria o corpo do oponente. Mas, de repente, uma parede de carne apareceu para bloquear seu ataque. Você é realmente irritante, seu atrevido e sem vergonha. As palavras ainda não terminaram. A mão gigante balançou pesadamente contra a Zombie Queen, mas, em vez de se esquivar, ela bloqueou com o lado. Então, ela fez isso apenas para se aproximar da outra pessoa, seguida por um rápido arranhão em seu braço com um prego afiado. Quando ela pensou que seu plano funcionaria, mesmo com todos os seus esforços,
Ela não conseguiu se soltar antes que pudesse reagir e foi puxada pela outra mão gigante do Senhor Supremo. Como você ousa arranhar meu braço, sua cadela maldita? Vou esmagar todo o seu corpo em pedaços. A rainha zumbi, que está nas mãos do oponente, pode lutar para escapar? A essa altura, a rainha zumbi está começando a se sentir um pouco tonta. Quando ela pensou que seria espremida até virar uma polpa pelo bebê gigante, o corpo do soberano se inclinou repentina e inexplicavelmente no segundo seguinte. Ela caiu diretamente no chão com um joelho pesado. A rainha dos zumbis também aproveitou a oportunidade para se soltar de suas garras. Um olhar mais atento revelou que era um buraco sangrento que havia sido aberto em seu pé direito. Descobriu-se que foi a poderosa Hila que feriu gravemente seu oponente. A rainha dos zumbis foi vista fugindo do bebê gigante. Ela gritou apressadamente: "Vou ganhar tempo. Você deve eliminar o soberano o mais rápido possível." Ao ouvir isso, a rainha zumbi se levantou rapidamente. Com isso, ela gritou e voou em direção ao outro lado. Do outro lado, Hila também correu em direção ao bebê gigante, para não ficar para trás. "Tenho que encontrar uma maneira de tirar meu marido e minha filha daqui." Ouvindo isso, Hila, que estava lutando, disse: "Urso, leve Chufu embora sem problemas. Nós dois ficamos para trás para bloquear. Você deve conseguir segurá-la e sair daqui em segurança." Aparentemente, a outra pessoa era a própria Hila. Nenhum deles quer perder um ente querido. Para garantir que todos saiam inteiros, temos que matar o bebê gigante que é tão alto quanto uma montanha. Dizendo isso, os dois explodiram instantaneamente em um poder de combate sem precedentes, enfrentando os dois furiosos. Um bebê gigante não é uma ovelha. Em um instante, os braços e as pernas se tornaram 2 vezes maiores do que eram há um momento e, em seguida, ela rugiu para eles com um rugido que ecoou pelo céu. Um bando de insignificantes pedaços de bosta. Essa escolha destemida só fará com que você seja morto por nada. Os dois, em conjunto, criaram um vento feroz. Escondido nos bastidores, eu assisti à incrível batalha. Naquele momento, meu pai e eu ouvimos uma voz vinda das sombras. Com rostos perplexos, viramos a cabeça para olhar. Olhei com atenção e me lembrei de que era o mesmo garoto que eu havia espancado e fugido. Quando meu pai o viu, ele me perguntou com cara de perplexo: "E ele cheira tão mal?" Ao ouvir isso, respondi apressadamente: "Ele me intimidou. Ele me bateu com a mão que podia se esticar tanto." E antes que eu pudesse terminar, meu pai riu e disse que daria uma lição no outro homem. Ele não sabia que o garoto zumbi viu a garota que o havia espancado até a morte. Ele queria engolir seu oponente vivo com as mãos cerradas em punhos. Descobri que o outro lado olhava para mim com aquele olhar assassino. Nesse momento, tive coragem suficiente para fazer uma careta para ele. O garoto que viu essa cena correu em nossa direção enquanto gritava: "Venha brincar." O pai deu um chute e xingou: "Saia daqui, seu pirralho." A criança encontrou o sapato grande na sua frente. O pai pensou quando descobriu que o outro lado era mais fraco do que ele pensava. Como um garoto monstro tão fraco poderia estar aqui? Normalmente, quando um monstro sente perigo, ele foge. Por que ele viria sozinho para um lugar tão perigoso? A essa altura, a atenção do garoto tinha sido atraída para a batalha nas proximidades. Ele olhou para os monstros enormes que se elevavam, e, no topo da cabeça da gárgula, estava uma mulher de cabelos brancos. Ele ficou imediatamente atônito e murmurou baixinho: "Venha brincar." O urso que estava do lado de fora, observando o outro lado, estava cheio de perguntas. Nem mesmo sabe o que o garotinho acabou de dizer. Nesse momento, a batalha havia chegado a um estágio quente. Como humana, Hila foi espancada com sangue e ficou sentada no chão imóvel. A rainha zumbi também estava coberta de sangue e ofegante, porque, naquele momento, ela estava mais uma vez nas mãos do bebê gigante. E o soberano lá de cima disse com um rosto cheio de desdém: "Essa é a realidade. Se você está se sacrificando por sua família, ou revelar o poder oculto é inútil. Agora você só tem desespero." Mas o que é esse olhar em seus olhos? Isso me faz parecer muito desagradável. A rainha zumbi está olhando friamente para o soberano. Se seus olhos pudessem matar, ela o teria matado centenas de vezes. O bebê gigante viu o outro lado olhando para a mãe daquela maneira. A língua comprida chegou até o rosto da rainha zumbi, como se ela fosse ser devorada no próximo segundo. No momento em que a rainha zumbi estava prestes a lutar até a morte, as duas mulheres rapidamente viraram a cabeça na direção do som e descobriram que o urso estava segurando o menino, gritando: "Coloque minha esposa no chão, ou matarei seu filho." O corajoso eu também gritou ao lado para que ela soltasse minha mãe. Olhando para o menino, que tinha alguma semelhança com ele mesmo, o soberano disse:
Não é o filho do mestre? O que vocês, idiotas, querem fazer com ele? A rainha zumbi viu isso e mandou que eles corressem. Vocês precisam perguntar? Levá-lo como refém, é claro. Ao ouvir isso, o garoto ficou instantaneamente assustado e gritou: Eu não esperava que o Senhor Supremo dissesse friamente. Isso não faz sentido algum. É simplesmente supérfluo. Então, ela queria que o bebê gigante esbofeteasse as pessoas lá embaixo até a morte. No entanto, no segundo seguinte, ela sentiu uma dor repentina e aguda nos dedos. O urso lá embaixo ouviu, segurou o garoto e gritou severamente: Então, eu o deixo tomar sol sem medo. Nesse momento, os olhos da soberana se encheram de admiração, pois suas mãos tremiam incontrolavelmente. Inesperadamente, o menino embaixo gritou de repente mamãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ao ouvir a voz familiar que vinha do senhorio, as pupilas se iluminaram instantaneamente. Ela se lembrou da cena de outrora. Naquela época, ela estava feliz com o filho todos os dias, alimentando-o com sua carne favorita, acariciando suas bochechas de bebê com as duas mãos, tentando se livrar de suas garras com o som de esmagamento. O soberano sentiu instantaneamente a dor dilacerante e continuou gritando. Obviamente, o olho negro entendeu que ela havia ficado abalada quando viu a criança. É essa a coisa mais poderosa do amor de uma mãe? Ela não tem outra escolha a não ser tomar o corpo primeiro, depois controlar a mão gigante para liberar a rainha zumbi em suas mãos. Ela será capaz de derrotar o soberano e salvar sua família e partir? Um menino de 7 anos corre para um covil cheio de monstros zumbis para encontrar sua mãe, mas nenhum deles ousou provocá-lo ou detê-lo. Eles o viram e fugiram como se tivessem encontrado o demônio, não apenas por causa do odor fétido que emana de seu corpo, mas ele finalmente viu a mãe depois de muitas dificuldades. Naquele momento, a mãe estava lutando contra um homem e um zumbi, mas controlada pelo Bekai, ela não o reconheceu mais. Mesmo que ele tenha sido usado pelo inimigo como prisioneiro, a mãe não se importou. O amor de mãe do coração do soberano a deixou um pouco abalada. Ao ver essa cena, o Bekai apressadamente assumiu o controle do corpo dela com a intenção de se retirar desse corpo com as mãos, mas, no segundo seguinte, um machado de repente cortou o pulso dela. As garras da rainha zumbi atingiram o peito do soberano. Nesse momento, o Bekai voou instantaneamente para fora de seu corpo. A multidão abaixo viu essa cena e exclamou: Será que isso vai funcionar? A rainha dos zumbis viu isso e imediatamente estendeu a mão para matá-lo. Mas quando as garras estavam a apenas um fio de cabelo de distância, o Bekai sacou um espinho e perfurou a palma da mão dela. Sentindo a picada, a Zombie Queen retirou o braço apressadamente. Ela descobriu que o Bekai havia colocado um pequeno tentáculo em sua mão e ele estava se contorcendo e se contorcendo. De repente, um vulto passou voando na escuridão. Uma mão arrancou o Bekai que quase havia sido morto. Um olhar mais atento revelou que o visitante era, na verdade, um monstro feminino que havia sido espancado pela rainha zumbi com apenas um suspiro. A rainha zumbi descobriu que ainda estava viva e imediatamente correu em direção ao monstro feminino. Quando estava prestes a atacar, uma pontada de dor veio dos espinhos. Nesse momento, o pai e a filha que estavam embaixo de repente gritaram para que a Zombie Queen se levantasse e se escondesse. Acontece que o bebê gigante que havia perdido o olho de trás não conseguia controlar o corpo e estava se esmagando em direção a ela. Meu pai e eu vimos essa cena, mas não entramos em pânico e fomos procurá-la porque sabíamos que, com a força física de minha mãe, ela não morreria. Eu lhe dei um grande abraço, mas ela ainda estava preocupada com minha saúde. Quando meu pai estava prestes a perguntar a ela onde estava minha mãe, a rainha dos zumbis recuperou a consciência e correu para olhar sua própria mão. Ela olhou para o soberano deitado sobre o cadáver do bebê gigante e pensou sobre isso. E, embora não tenha capturado o Bekai, finalmente acabou. Agora, se matarmos o soberano, poderemos facilmente levar os suprimentos para cá. Essa é uma oportunidade rara. Com isso em mente, garras afiadas surgiram de seus dedos. No momento em que ela estendia a mão para matar o soberano, de repente, seu braço foi agarrado por um par de mãos com força. Virando a cabeça, ela descobriu que o outro homem era o filho do soberano, e ele dizia baixinho: Mamãe, venha brincar. O soberano, que ouviu a voz da criança, estava morrendo e estendeu a mão para atendê-lo. Ao ver essa cena comovente, as emoções de todos ficaram instantaneamente muito tristes. Ao ouvir o chamado da mãe, a criança chorou, mas a rainha zumbi ainda o olhava com olhos frios. No segundo seguinte, ela soltou um longo suspiro e então usou os espinhos na parte de trás da cabeça para golpear rapidamente o peito do soberano. Então, o veneno de cadáver foi derramado em seu corpo em um fluxo contínuo. O garotinho indefeso só conseguia chorar à margem, batendo na bunda da rainha zumbi com as duas mãos. Ao ver essa cena, corri para trás e implorei ao meu pai, mas ele sorriu para mim e disse:
não se preocupe. Sua mãe está ajudando a curar os ferimentos dela. Como uma garotinha, eu não sabia o que meu pai estava dizendo. Não demorou muito para que a rainha dos zumbis puxasse os espinhos. Em seguida, repreendesse o garotinho. Pare de lutar. Isso está doendo muito. Assustado, ele soluçou e retirou o braço. Naquele momento, uma voz familiar surgiu repentinamente. Só então ele percebeu que sua mãe havia se levantado e chamado por ele. Em um instante, suas lágrimas saíram como uma enxurrada. E então os dois estenderam as mãos. No momento seguinte, já estavam segurando um ao outro com força, chorando lágrimas de alegria. A rainha zumbi, que estava parada e observando a cena, exclamou: "Mãe e filho são tão parecidos. Não importa o quão assustador seja o monstro, ele é igual a mim. Somos todos pais que amam nossos filhos, e isso é suficiente." Nesse momento, a filha também se jogou em seus braços e com isso ela disse à mãe: "Vamos para casa." E então elas foram para casa. Acenei para o garotinho quando estava indo embora. Vendo essa minha estranha ação, ele pensou por um momento e depois acenou para mim como eu fiz. Por outro lado, o monstro feminino de olhos negros disse ao pai: "Não temos que absorver o sangue do senhor do subsolo?" O pai na frente respondeu: "De qualquer forma, estou totalmente nutrido." Entretanto, a monstra que havia lutado com a Zombie Queen estava um pouco preocupada porque era mais difícil para eles encontrar a mãe e a filha. Mas seu pai lhe disse para não se preocupar com isso. Ele já sabia onde elas estavam. Assim que recuperar seu corpo, ele poderá se tornar um zumbi muito poderoso. Não há necessidade de absorver o todo perfeito. Ele então pediu à mulher monstro que contasse aos amigos da igreja canibal que trouxessem a mãe e a filha para ele. O que exatamente ele queria fazer em seguida? Depois de uma batalha difícil, conseguimos pegar nossos suprimentos e ir embora. No caminho para casa, tivemos que lutar contra o menor número possível de caminhantes. Quando o encontro não fosse longo, a irmã Ila teria um machado para matar. Apenas um machado ensanguentado foi deixado no chão, mas descobrimos que ela havia desmaiado no canto por exaustão. Quando ela acordou novamente, já haviam se passado 3 dias. Ao ver isso, corri para sacudi-la e chorei: "Irmã Ila, você perdeu a memória?" "Quem é Shaoya?" "Eu sou o Chufu." Sentindo dor, ela pediu apressadamente que eu soltasse sua mão. "Onde é isso?" Chorei de alegria ao ouvir sua voz familiar: "Irmã, você desmaiou." Meus pais a ajudaram com um tratamento simples. Antes que eu pudesse terminar, uma voz veio do lado de fora da porta. Olhei e vi que meus pais estavam do lado de fora da porta nos chamando para jantar. Ao ouvir isso, sorri apressadamente e puxei a irmã Ila para a frente. Quando cheguei à sala de estar, vi uma panela fumegante de macarrão. O pai estava comendo com lágrimas e ranho. Corri para pegar a tigela e me juntar a ele. Mas, atrás de mim, minha mãe estava pensando em algo com uma cara séria. E, no entanto, meu pai estava conversando e comendo sem se preocupar. Ila estava olhando para suas roupas cor-de-rosa com uma expressão intrigada e me perguntou como um vestido tão feio foi parar nela. Depois de ouvir isso, respondi rindo: "Esse vestido é da minha mãe." O urso que estava comendo não se esqueceu de olhar para o corpo musculoso de Ila. Vendo as cicatrizes em seu corpo, ela definitivamente não é uma pessoa comum. Pensando na imagem dela sendo capaz de trabalhar com sua esposa para lutar contra o bebê gigante antes, o urso engoliu com medo. Logo, entediado depois de comer, pedi à irmã Ila que se apressasse para brincar consigo mesma depois que terminasse de comer. Mas mesmo que ela dissesse sim, seus olhos estavam fixos no meu dedo infectado. O pai, que estava do lado de fora, percebeu que a situação não estava boa. Correndo comigo de volta para a sala para contar, de 1 a 100, eles vieram brincar comigo. As unhas da criança ficaram mais curtas. Você ajudou a cortá-las? O urso deu um longo suspiro antes de dizer lentamente: "As unhas dela ficam assim a cada 2 dias. O médico da Vila Esperança deve saber o motivo." Mas no caminho para lá, aqueles canibais não sabem se vão fazer alguma coisa com minha esposa e filha. Não sei se é seguro chegar à vila ainda, então gostaria que você viesse comigo. Ele também lhe entregou uma tigela grande de macarrão. Eu não esperava que Ila largasse a tigela que havia terminado de comer e respondeu friamente: "Você não deixa sua esposa protegê-lo, mas vem até mim? Acha que eu não hesitaria em dizer sim a você? Mas você parece ter esquecido o que aconteceu na aldeia subterrânea. Naquela época, você tinha algumas ilusões emocionais sobre mim. Eu não dou a mínima para vocês. Por que eu deveria apostar minha vida para ajudá-los?" E quando pensamos que Ila recusaria, ela disse novamente: "Eu não vou ajudar vocês, mas nós iremos juntos. Vou apenas proteger o Chufu, como sempre faço. O resto é com você." Ao ouvir isso, o urso concordou imediatamente. Mas uma rainha zumbi à parte disse: "Do que você está falando? E se você estiver em perigo sozinho?" O urso, desamparado, só pode forçar um sorriso. "Eu me protegerei. Não precisa se preocupar." A essa altura,
A rainha dos zumbis estava olhando friamente para Hila, que estava do lado de fora. Foi a mesma coisa na aldeia subterrânea. Por que você está tão desesperada para proteger a filha de outra pessoa? Nesse momento, de repente, saí correndo da sala e gritei: vocês são demais. Por que ninguém vem até mim? Ao ver isso, a irmã Hila concordou apressadamente em me acompanhar para brincar. De repente, uma mão agarrou meu braço com força. No momento em que eu estava me sentindo confusa, a outra mão também foi agarrada. Olhando atentamente, percebi que eram minha mãe e a irmã Hila, que me amava. Por que está procurando minha doce filha? Em um piscar de olhos, as duas estavam prestes a explodir de raiva uma da outra. O urso ao lado dele estava comendo macarrão com medo, já que a Hila está disposta a ir junto. Isso realmente me tranquilizou. Agora seria bom conseguir um carro que eu possa dirigir. Na manhã seguinte, Hila e o urso saíram em uma jornada para a Vila Esperança, e enquanto procuravam um carro que pudessem dirigir, um grito de socorro estridente soou repentinamente do alto edifício acima. Os dois homens com pontos de interrogação no rosto pararam instantaneamente em suas trilhas. Em seguida, olharam para a fonte do som. O urso intrometido se virou e tentou se apressar, mas foi agarrado por Hila e repreendido com raiva. Você não se mete em outras coisas, seu pirralho. Você nem sequer tem a capacidade de se defender e quer ajudar os outros. Eu o aconselho a se concentrar em sua filha ou eu o matarei agora mesmo. Olhando para os olhos de Hila cheios de raiva, o urso gaguejou em um suor frio e respondeu: eu tenho uma boa ideia. Que tal você ouvi-la primeiro? Mas o rosto de Hila ficou instantaneamente muito sério quando a ouviu. Acontece que havia uma garota lá em cima que estava sendo perseguida por 3 homens. As 3 pessoas atrás dela ainda estavam dizendo para ela desistir de resistir. Logo a garota já estava amarrada por eles. Os 3 homens estavam conversando de forma imprudente nas laterais. É uma pena. É tão difícil pegar uma garota. Devemos aproveitá-la antes de fazermos planos. Mas foi impedido por um sócio que estava do lado de fora. Se isso for feito, ela não valerá nada na Vila Esperança. Mas e se as pessoas de lá não precisarem dela? A essa altura, a garota estava tremendo e com lágrimas no rosto, mas sua boca continuava sussurrando: professor, é claro que é preciso usar o valor restante dela para limpá-la antes de jogá-la fora. Nesse caso, você é minha. O som de uma arma batendo no chão atrás dele foi ouvido antes que ele pudesse terminar a frase. Ele viu que um homem forte estava estrangulando firmemente seu cúmplice. Ele apenas reagiu a um chute forte no rosto. Os 2 cúmplices que haviam se libertado correram em direção à saída, mas deram apenas 2 passos. Um punho esmagou o rosto do homem à sua frente, e então ele caiu no chão com o rosto ensanguentado. O cúmplice atrás dele imediatamente o repreendeu: quem é você? Mas, em troca do olhar assassino e das palavras frias de Hila, entregue tudo se não quiser morrer. Ao ouvir isso, os 2 homens sacudiram suas armas e correram em direção a Hila. É você quem deve entregar as coisas. Mas antes que ele pudesse tocar em Hila, ela amassou seu rosto. Nesse momento, a garota foi desamarrada, chorou e agradeceu ao urso. O urso riu com uma cara de presunçoso depois de ouvir isso. Hila, veja, viemos ao lugar certo. Tivemos a sorte de salvar o povo da Vila da Esperança. Não fique mais com raiva. Ela riu quando soube que os 2 estavam se preparando para ir à Vila da Esperança. Nossa vila é muito acolhedora para pessoas tão fortes quanto o tio e a irmã. Hoje é a primeira vez que saio para promover a vila. 2 pessoas que ouviram o momento congelaram por muito tempo, sem palavras, mas em seu coração ele estava secretamente feliz porque não esperava conhecer o povo da vila e tão confiável. Isso é simplesmente o destino, certo? Nesse momento, a garota entregou aos 2 um cartaz dizendo: se vocês vierem, o reitor e os professores ficarão muito felizes. No momento em que o urso pegou o pôster e ficou intrigado, os 2 homens de repente sentiram uma aura perigosa surgindo. Vocês estão todos juntos nisso? Libertem minha família imediatamente, ou eu os matarei. Foi então que Inti deu um passo à frente e explicou: professor, eles me salvaram. Sinto muito, eu deveria ter seguido você. O homem ouviu o rosto frio antes de espremer um sorriso feio e dizer: peço desculpas a você por meu comportamento irracional. Afinal de contas, isso aconteceu de repente. E o urso do outro lado sentiu um pouco de desconforto em seu coração, pois percebeu que as pernas de Inti tremiam constantemente e sua voz estava trêmula. Eles não sabiam que a mão de seu professor em seu ombro estava lentamente forçando, mas com um sorriso feio no rosto que dizia: da próxima vez, você deve me seguir bem. Inti estava sentindo dor, mas o professor era muito forte e ela não ousou resistir. Quando pensamos que ela iria implorar por misericórdia, o sorriso no rosto do homem desapareceu de repente. Ele disse que sua mão com a arma está sendo forçada lentamente. Hila e Inti, que estavam paradas, de repente se sentiram um pouco desconfortáveis. Quando pensamos que 2 homens grandes lutariam, o urso de repente sorriu e disse: você é o professor da Vila Esperança, certo? Prazer em conhecê-lo. E com a outra mão,
ele empurrou Yin-Chi para o lado. Ela não era apenas boa em apresentar a Vila Esperança. O homem que ouviu isso virou a cabeça para olhar para Yin-Chi. Inteligentemente, ela imediatamente fez um sinal com a mão para o outro lado, com os olhos cheios de confiança. Os olhos do homem que viu essa cena brilharam instantaneamente em vermelho. Simplesmente conhecendo e entendendo, eles se libertaram da desconfiança que tinham um do outro. O ursinho perguntou: nossas famílias também podem ir para a Vila da Esperança? Em seguida, ele apresentou Ila, que era sua esposa, e uma filha doente que estava esperando em casa. Depois de dizer isso, o urso sentiu um friozinho ao ouvir isso. Bai Xiumin riu e disse: temos um médico em nossa aldeia. É claro que não há problema, mas você tem que pagar suas próprias despesas. Então, eu tenho que ir e dizer à aldeia primeiro que vou encontrá-lo amanhã, no mesmo horário, embaixo deste prédio. Antes de sair, ela até se curvou para os dois homens para expressar sua gratidão. Quando o urso virou a cabeça para dizer a Ila que fosse para casa, só para ser chutado com força na perna por seu oponente. Aparentemente, a apresentação dele agora havia irritado Ila. Chegar à Vila Esperança para encontrar um médico o mais rápido possível. Quando Bear e Ila chegaram em casa, correram para fazer as malas, e a esposa dele fez um curativo no dedo envenenado por cadáver da filha. No processo, minha mãe estava cheia de tristeza por mim, porque eu nunca tinha saído de casa desde que era criança e não ficava a mais de 5 metros de distância dela. Mas, dessa vez, ela não podia seguir para a Vila da Esperança. Não só ela estava sendo caçada pelo culto canibal lá fora, e como zumbi, ela não pode ir para o mundo humano. No momento seguinte, ela foi repreendida com raiva pelo marido. O que você está fazendo com sua filha quando sabe que não pode ir? E então ele explicou calmamente à esposa: não precisa se preocupar, não ficaremos lá por muito tempo. É inevitável que fiquemos separados por tanto tempo pela primeira vez como uma família de 3 pessoas. Voltaremos assim que o veneno de cadáver de nossa filha for tratado. E depois disso, a palma da mão dele estava na bochecha da esposa. Mas quando ele viu as presas afiadas da esposa, o suor frio surgiu instantaneamente na testa dele. Se eu fosse humana, poderia estar com minha família a qualquer hora, em qualquer lugar. Pensando na minha filha e no meu marido saindo de casa, quando ela viu sua boa filha acenando para ela, a rainha zumbi ficou inquieta por um momento. Se não fosse pelo fato de eu ser um zumbi, não teria que contar com uma mulher estranha para acompanhar a família na saída. Como seria bom se eu fosse apenas uma mãe comum? Pensando nisso, ela soltou um longo suspiro. Tenho que me recompor e fazer o que tenho que fazer. Olhando para a palma de sua mão, que foi dilacerada por um olho negro, como se ela estivesse pronta para virar o ninho dos outros de cabeça para baixo. Do outro lado, Yin-Chi e o professor Xiumin tinham saído do prédio. Quando ele viu seu pulso vermelho e inchado, pensou consigo mesmo: esse homem tem muita força. Embora eu confie muito em minha força, ela está em um nível completamente diferente da dele. E a intuição da esposa dele é muito afiada. Parece que ela deve ser tão boa em combate corpo a corpo quanto eu. Eles são os talentos de que a Vila Esperança precisa. Tenho que mantê-los. Nesse caso, o padrinho deve estar muito feliz. Pensando nisso, ele inexplicavelmente soltou uma risada estranha e maligna. Atrás dele, Yin-Chi, que não sabia da gravidade da situação, repetiu o mesmo sentimento. Não demorou muito para que eles se encontrassem e dirigissem até a vila. Olhando para o carro apertado, Xiumin pediu desculpas a eles com constrangimento. Como só há um carro assim, eles mal conseguem andar. Com isso, ele riu e disse: posso garantir sua chegada em segurança. O urso ouviu e respondeu suando frio: parece que posso deixar minha filha com ele em segurança. Mas, em sua mente, ele estava pensando: meu bebê vai ficar bem. Pelo menos deixe o médico diagnosticá-lo primeiro, para que saibamos como tratá-lo. Espero que o problema da minha filha não seja muito grave. Eu nunca tinha andado de carro antes, e olhava pela janela e não parava de exclamar. Eles não sabem que, nesse momento, o coração de Xiumin estava muito feliz. Obviamente, ele estava pensando na rica recompensa que receberia depois de levar várias pessoas ao padrinho. Será que eles chegarão à Vila Esperança em segurança? Quão assustador é quando um zumbi tem autonomia? Ela não apenas formou uma família feliz com um homem humano, como também se lembra de tudo antes da mutação. Além disso, é 100 vezes mais poderosa do que qualquer outro zumbi. Ela pode enfrentar milhares de monstros sozinha. Entretanto, essa rainha zumbi tão poderosa infectou sua amada filha com veneno de zumbi. Ao procurar um remédio, ela ofendeu o culto canibal que governava um raio de 16 quilômetros. Nesse momento, ela está sendo caçada pelo outro lado. Para que minha filha se livre do veneno de zumbi o mais rápido possível,
ela opta por ficar em casa sozinha e esperar pelo inimigo. Ela faz com que seu marido e Sheila levem a filha para Hope Village para encontrar um médico. Ainda bem que eles conheceram a vila antes de ir. Com a ajuda deles, logo estão a caminho da vila de Hope. À primeira vista, os moradores parecem ser pessoas muito educadas, mas eles não se atrevem a relaxar. Eu era o único que estava chupando meu dedo, sem me preocupar com nada. Ao me ver assim, meu pai se apressou em dizer: Chufu, você se lembra do que eu lhe disse agora há pouco? Então, eu me virei, abracei a irmã Ila e gritei: Mãe! E ele sorriu e fez uma cara inocente e fofa. Ao me ver assim, ela corou e não sabia o que dizer. Alguns momentos depois, ela gaguejou uma resposta: Não tenha medo, minha filha, eu a protegerei. O rosto do urso instantaneamente se contraiu ao ver isso. Isso é tão embaraçoso. Será que é tão difícil fingir? Logo a voz de Shilmin veio do táxi, dizendo a todos para saírem do carro. No momento seguinte, o porta-malas foi aberto. Ao me virar, vi um grupo de pessoas à nossa frente, nos cumprimentando. Kubi perguntou a Shilmin o que estava acontecendo. Ele sorriu e respondeu: Você está com medo, não está? Somos muito curiosos aqui. É apenas uma tradição. Somos todos boas pessoas. Não se preocupe com isso. De repente, uma voz alta veio da multidão. Bem-vindos, famílias, a Hope Village. Eu sou o homem responsável por aqui, o velho Jin. É um prazer conhecer sua família. E com isso, ele nos conduziu até a aldeia. Meu pai também elogiou o ar e as pessoas daqui. Mas o velho Jin riu e disse: Desde que a vila foi fundada, este é o resultado da esperança sincera de todos. Mas em uma época em que a humanidade é pior do que os monstros, a administração é uma coisa muito problemática. Ao ouvir isso, o urso só pode sorrir e dizer que não vai ser fácil administrar esse lugar. O velho Jin riu e disse: Dá muito trabalho, mas agora eles são da família. Vendo a maneira como ele fala e age, essa cena também pode ter chamado a atenção do velho Jin, que estava caminhando à sua frente. Espero que a doença de sua filha esteja curada. E com isso, ele acenou com a mão e apontou para o hospital ao lado. Todos se viraram para olhar e perceberam que havia palavras escritas à mão na porta. Ao ver isso, o velho Jin se apressou em dizer que, embora esse lugar pareça humilde, é de fato a clínica do Dr. Wu. Fiquem aqui e se divirtam. Ele os ajudará. E, com isso, ele se virou e se afastou para longe. Parado, o urso pergunta a Sheila: É tão estranho. Para que diabos serve este lugar? Ila não fica satisfeita ao ouvir isso. Não só não há guarda na entrada, não há faróis para impedir a entrada dos monstros. Nem mesmo os aldeões estão de guarda. A aldeia inteira parece indefesa. Vamos nos concentrar primeiro em Chufu. Com isso, ela abriu a porta do hospital. Mas o que ela viu foi um porão. Desde que eu possa me curar de minha doença, nada disso terá importância. Sem tempo para pensar, logo estávamos lá embaixo. Um urso atento notou que não havia luzes acesas. Como eles construíram um hospital no porão? Foi então que acho que chutei alguma coisa. Meu centro de gravidade estava instável e caí no chão. Gritei instantaneamente de dor. No momento em que abri meus olhos, tive uma visão horrível. Vi um par de olhos vermelhos olhando para mim. E estava coberto por um cobertor, e parecia uma pessoa. Gritei instantaneamente com a visão. Meus dedos infestados de zumbis foram instantaneamente engolidos pelo sangue. E então, unhas pretas emergiram das bandagens. Assustado, rapidamente estendi meu dedo para o outro cara e gritei: Não chegue mais perto. Mas a unha preta já estava penetrando em seu corpo. Do outro lado da casa, a Zombie Queen está esperando o canibalismo. Nesse momento, ela remove todo o seu corpo. Seus olhos estão fechados, como se estivesse pensando em algo. No momento seguinte, abre seus olhos dourados e diz: Não é óbvio, mas eu posso sentir. Então, ouve-se o som de seus dedos triturando. Acontece que os tentáculos escondidos em sua palma estão se contorcendo. Na verdade, é um chamado do líder de um culto canibal próximo. Após alguns instantes de busca, eles logo encontrarão a localização da rainha zumbi. Ele então instrui seus homens a se apressarem. Será que conseguirão encontrar a Zombie Queen e derrotá-la? Ao ver os olhos ensanguentados do outro lado da sala, fiquei tão chocado que imediatamente gritei e o cutuquei com meu dedo envenenado por zumbi. Mas ele me agarrou pelo braço e, ao mesmo tempo, ouviu-se uma voz estranha: Garoto, quem é você? Você me assustou. O que está fazendo aqui? Ele soltou minha mão assim que terminou a frase. Sem reagir, foi pego por uma mão. Sheila levantou as cobertas de cima dele, ergueu seu machado e perguntou quem ele era. Por que está se esgueirando e se escondendo debaixo da cama? Quando olhei mais de perto, percebi que era um belo rapaz. O machado estava prestes a cair. Ele respondeu com uma voz apressada e trêmula:
afirmou que era o médico daquele lugar, e perguntou quem éramos nós. Por que você veio aqui de repente? Ira ficou intrigada com isso, mas o urso já estava de joelhos, suando e pedindo desculpas a ele. O urso disse que não sabia que estava dormindo debaixo de uma cama escura, mas quando viu nosso pedido de desculpas, ele se irritou e disse: "O que lhe interessa onde eu durmo?" E a garotinha me atacou em legítima defesa. O urso sorriu desajeitadamente com isso e disse: "Desculpe, eu lhe pagarei mais tarde. Por favor, se acalme." Mas o médico viu como meu pai estava fraco e pediu que eu e Ila pedíssemos desculpas a ele. Vendo o outro lado sendo tão irracional, ficamos perplexos por um tempo. Quando vi o médico rangendo os dentes, percebi que para que ele me atendesse, tivemos que conter nossa raiva e pedir desculpas a ele. Mas ele percebeu que não estávamos sendo sinceros. Ele simplesmente nos mandou sair dali, e disse que não iria me tratar. Mesmo quando meu pai tentou lhe explicar, ele se recusou a fazê-lo. Mas quando estava prestes a xingar novamente, ele viu o veneno de zumbi no meu dedo indicador. Enquanto perguntava o que era e tocando gentilmente com sua mão, me colocou na cama para me examinar. Ele disse que era a primeira vez que via algo assim. Ila cheira e corre para perguntar a ele: "O que é isso?" Ele dá um longo suspiro e depois quer falar com Ila a sós, mas quando se afastou, disse que não sabia. Sheila ficou tão brava que levantou o colarinho do outro homem e quis lhe dar um soco. O médico então se apressou em explicar: "É uma doença bastante rara, infectada somente quando mordida por um monstro ou quando o sangue de um monstro gruda na área lesionada. Mas sua filha não apresenta sinais de lesão ou infecção. É a primeira vez que estou nessa situação. Felizmente, ela está bem de saúde, mas não posso garantir o que vai acontecer em seguida. Por isso, ele nos disse para ficar na aldeia por alguns dias e observar." Ao ouvir isso, o urso se lembrou da cena em que conheceu a mãe e a filha, os bons e velhos tempos em que era uma família com elas, a alegria da vitória sobre um poderoso senhor. Ele se sentia desamparado sempre que pensava nisso. Então pediu ao médico que não contasse a ninguém sobre minha condição. Felizmente, a outra pessoa era sensata e concordou com isso. Ao ver o rosto de seu pai ficar tão sério, apertei sua mão grande e disse: "Pai, você está preocupado com o Chufu? Minha condição é desesperadora." Ele retirou minha mãozinha antes que eu pudesse terminar. Logo nós três saímos do hospital e fomos para a rua. Olhando para minha filha, que estava se divertindo brincando com lama, o urso riu para si mesmo. Achei que haveria uma cura aqui. Em vez disso, acabei voltando à estaca zero. Foi preciso muito esforço para chegar ao médico, mas essa não é a notícia certa para contar à minha esposa. Ele pensou em sua filha olhando para ele com um olhar preocupado. Eu não podia dizer a ela "está tudo bem" naquele momento. Não conseguia pensar em mais nada que pudesse fazer por ela. Justamente quando Bear não sabia o que fazer. No entanto, ao lado do campo, Ila disse que estar ao seu lado era o maior amor para ela. "Porque é isso que os pais fazem", argumentou. Ao ouvir isso, o urso se apressou em dar 2 tapas no rosto. Depois, ele se levantou e disse que tinha uma ideia. Em seguida, levantou sua filha e disse a todos que fossem comer primeiro. Essa cena foi vista por Inchi, que estava escondida nas sombras. Quando ela se lembrou do que o velho Jin lhe disse para fazer, ficou sem palavras. Logo nós três chegamos à cafeteria da aldeia. O urso ficou muito feliz ao ver uma boa refeição. À margem, eu apenas devorava minha comida. Não notei a expressão sombria no rosto de Ila. Ela pensou consigo mesma: nem mesmo os médicos conseguiram descobrir a causa da doença. Mas posso ver que isso definitivamente não é normal. Pense na mãe monstro de Chufu. Se algo acontecer a uma criança, eu mesmo teria matado. Naquele momento, uma voz veio de trás. "Posso me juntar a vocês? Vejo que é o reitor, velho Jin." Antes que os três pudessem responder, ele se sentou ao lado do urso. Observando-nos comer com satisfação, ele então nos perguntou se queríamos sair juntos à noite para procurar suprimentos. Afinal de contas, aqui não se pode comer e beber de graça. Se sairmos à noite, todos os zumbis e monstros aparecerão. Será mais fácil entrar no prédio e procurar suprimentos, ele explicou. Der e Ila parecem perplexos com isso, mas o velho Jin ainda está sendo agressivo. Exasperada, Ila retruca com firmeza: "Velho, você se acha tão esperto? Mas como você passa por esses monstros lá fora sem ser morto?" Depois de dizer isso, seu rosto instantaneamente se tornou incrivelmente sombrio. O urso corre para se desculpar com o velho Jin quando vê isso, mas o velho Jin disse que não estava brincando com o que disse. Ele se deu um tapinha nas costas e jurou: "Será que eles concordarão em sair com os aldeões em busca de suprimentos?" Os humanos viajaram para um lugar cheio de zumbis em busca de suprimentos.
Eles não apenas não sentiram o mínimo de medo, em vez disso, todos tinham sorrisos felizes em seus rostos. É porque todos estão usando capas vermelhas. É por isso que os zumbis não se aproximam deles. Os mais corajosos até passam as mãos sobre os zumbis, mas ainda há alguns sem capas que estão suando de medo. Bear se juntou a eles por causa de sua filha. Ao ver esse grupo horrível de monstros zumbis por perto, ele não acredita que essas coisas imundas não os estejam atacando. Mas, no fundo de sua mente, ele estava pensando: o velho Jim deve saber alguma coisa sobre monstros. Do outro lado, o grupo que havia encontrado os suprimentos estava brigando por uma pequena quantidade de suprimentos. Mesmo que fosse apenas uma garrafa de água, eles queriam matar uns aos outros. Foi quando Dean de repente disse a todos: cada um de vocês parece estar se divertindo. Mas é claro, afinal de contas, é um momento perfeito. Com isso, ele estalou os dedos para alguns zumbis à sua frente e sorriu maldosamente. Vou deixá-los testemunhar um milagre, disse ele com um sorriso. Com o som de dedos estalando, os zumbis famintos e sedentos chegaram à multidão em um piscar de olhos. Cube começou a suar frio ao vê-los, porque, a essa altura, a multidão foi atacada por uma horda de zumbis, e o velho Jim está assistindo a tudo com um sorriso no rosto. Aparentemente, essa não é a primeira vez que ele coloca sua própria espécie nas garras do tigre. Olhando para as pobres e indefesas criaturas conhecidas como humanos, e aqueles que imploram por perdão diante do medo, ele soltou uma risada de partir o coração. Enquanto os dois conversavam sobre o fato de não terem visto ninguém novo na aldeia, uma aura assassina se apoderou do velho Jim em um instante. Um olhar mais atento revela que o urso está lutando contra uma horda de zumbis, e os monstros estão tendo suas cabeças esmagadas. Algumas das zumbis fêmeas estão até chorando de tanto apanhar. Na verdade, o urso já havia atacado os monstros quando os viu atacar. Com sua experiência em batalha, ele imediatamente percebeu que algo estava errado. Porque ele percebeu que os zumbis não estavam atacando o velho Jim e os outros, e alguns deles parecem estar planejando algo. Diante da horda de zumbis, ele só pode lutar e descobrir o que fazer. Mas são muitos para o Bear. É demais para ele lidar sozinho. De repente, seu braço é mordido por um zumbi. Sentindo a dor, ele luta para arremessar o andarilho a alguns metros de distância. Olhando para a mordida, resta apenas uma marca de dente. Ele fica muito agradecido. Por sorte, ele não foi mordido. De repente, um som estranho alcança seus ouvidos. A dor é intensa. Você é um grande gordo idiota, ele pensa, ao perceber que um zumbi está falando com ele. O urso parece perplexo. Contudo, outro grupo de zumbis já se aproxima. Ele os atinge com sua mochila, mas alguns espertos sabem como se esgueirar por trás. Com um movimento suave, ele balança sua pesada mochila, gritando que vai acertar seu oponente. A plateia do velho Jim, parada e observando a luta, diz: não vemos ninguém tão interessante há algum tempo. O velho Jim sorri maliciosamente para seu colega de equipe. Professor, agora finalmente sei por que você gosta dele. Ele afugenta os monstros apenas com a mochila. Isso supera minhas expectativas. Babando pelos cantos da boca, ele prossegue. Nesse momento, um andarilho morde a mochila do urso que está cercado por monstros. Veja, o urso está prestes a morrer hoje, comenta alguém. O velho Jim começa a aplaudir, mas de repente se surpreende. O grupo de zumbis que estava sobre o urso foi brutalizado por seus socos. Alguns zumbis ainda parecem estar sofrendo devido a uma luz brilhante. Olhando de perto, o urso tem um machado e uma lanterna na mão. Ele percebe o quão útil um machado pode ser. No entanto, ele não conseguirá sair daqui sem problemas, pois são muitos zumbis e eles estão se recuperando. Já exausto, ele olha para o andarilho ferido, rindo de si mesmo. Enquanto ataca seu oponente com o machado, ele pensa: se eu não conseguir impedir que eles se curem, não conseguirei sair daqui. Mesmo cansado, preciso me concentrar. Encontrarei uma maneira de escapar. Mas, a essa altura, ele está sozinho, cercado por uma horda de zumbis. Quando pensa que não há como escapar, ele se lembra do que Sheila lhe disse antes de partir para os suprimentos. Você acreditou naquele velho maluco quando ele disse que você era inteligente? Porque eu sempre acreditava no que o velho Jim dizia e contrariava o que ele afirmava estar errado. Eu me lembro de tudo que o casal fez para proteger a família. Sheila arriscou a própria vida para proteger a filha. Se ao menos eu tivesse as habilidades de luta desses dois, talvez pudesse proteger Chufu do perigo. Mas essa é a realidade. Fantasias não acontecem, ele pensa. Inúmeros braços de zumbis o agarram a comando do velho Jim. A horda de zumbis se lança sobre o urso. Em um piscar de olhos, ele está cercado. Será que o urso conseguirá escapar sozinho? Justamente quando todos pensam que ele será devorado pelos caminhantes, um som alto de palmas ecoa. O velho Jim aplaude e diz:
Vocês, monstros, já se divertiram, agora vão embora. A multidão que assiste fica confusa. Os zumbis, violentos e sedentos de sangue até um momento atrás, agora recuam lentamente. Ninguém entende o que está acontecendo. A multidão está cheia de perguntas. O velho Jim estende as mãos e diz: este é o milagre que existe em nossa Vila da Esperança. Ninguém foi ferido por este poder milagroso. As pessoas percebem que realmente não foram mordidas. De repente, a voz rouca do velho Jim ressoa novamente. Livrem-se dos monstros. Vocês podem ter um futuro cheio de esperança. Vocês podem realizar seus sonhos na Vila da Esperança. Tudo é possível. Se confiarem em mim, eu posso garantir seu futuro. A multidão ouve e se ajoelha perante o velho Jim. Eles gritam em uníssono: nós acreditamos em você. Queremos segui-lo. Faremos tudo o que pudermos para ajudá-lo. Faremos o que pudermos pela Aldeia Esperança. Contudo, o urso ajoelhado manteve sua boca fechada. No fundo de sua mente, ainda estava pensando que esse devia ser o plano dele. Usar o medo para ganhar a confiança das pessoas. Talvez, até mesmo controlar monstros para atacar humanos. O que teria acontecido com essa aldeia? De repente, sente que essas pessoas com capas vermelhas devem ser outra coisa. Sem que ele soubesse, uma das mulheres também o havia notado. Ao mesmo tempo, no hospital, eu não tinha ideia do que estava acontecendo com meu pai lá fora. Eu estava conversando e rindo alegremente com a irmã Ila. De vez em quando, brincávamos com o médico que dormia no fundo da cama. Ao ver o sorriso e o amor há muito perdidos de Ila por mim, lembrei-me de minha mãe, que me amava tanto. Enquanto eu falava meus pensamentos para ela, vi os olhos de Ila ficarem pesados por um momento. Do outro lado, a Zombie Queen em casa estava pronta. Ela sabia que os canibais viriam atrás dela. Eles usariam os tentáculos implantados em seu corpo para localizá-la. Foi então que uma voz familiar, mas não familiar, surgiu de repente em sua cabeça: é hora de devolver o corpo que você roubou de mim. Gradualmente, ela se lembrou dos tentáculos que cresciam na parte de trás de sua cabeça. A aparência dela agora poderia ser o resultado do que aconteceu naquele dia. Quando me tornei humana, perdi minha memória quando me tornei um monstro. Pensando nisso, ela percebeu que também não sabe quem realmente é. De repente, inúmeros fios de cabelo entraram lentamente pela porta. A Zombie Queen, que já havia sido endurecida pela batalha, percebeu isso instantaneamente e os fios de cabelo se lançaram contra ela. Ela estava bem atrás de seu oponente com rapidez e o agarrou pelo pescoço com um tapa violento. Em um piscar de olhos, o sangue jorrava da horta como uma fonte. A Zombie Queen pareceu se lembrar de algo quando viu isso. Esse cara peludo não é aquele da vila subterrânea? Como ele sabia que eu estava aqui? Não consigo nem sentir que ele está lá. Assim como a Zombie Queen estava se perguntando, surge uma voz sinistra: eu sabia onde você estava desde o início, mas você me decepcionou um pouco. Você se lembra de mim como um monstro peludo. Isso é brutal. Eu realmente gostaria de conversar com você pessoalmente. Quando ela estava prestes a falar o que pensava, as garras da Zombie Queen estavam em seu pescoço, e então ela a derrubou no chão, e perguntou se ela podia ler mentes. Se não me engano, você foi enviada pelos canibais, não foi? Você trouxe mais alguém além dos tentáculos? O monstro ficou atônito com as várias perguntas. Ela só conseguiu rir. Essa é toda a informação que você tem para mim? A Zombie Queen pareceu intrigada com essa afirmação. Nesse momento de confusão, seu oponente aproveitou a oportunidade para escapar de seu controle. Vendo a situação, a Zombie Queen se apressou e lançou 2 espinhos afiados contra ela. Eles perfuraram o corpo da criatura em um instante. Quando ela pensou que tinha atacado o oponente novamente, o monstro zombou: você realmente acha que isso vai funcionar? Você não sabe nada sobre mim, mas eu sei tudo sobre você. Você tem um marido encantador e uma filha adorável, e eles estão em Hope Village neste momento com a mulher do machado. E, além disso, os canibais estão atrás de você agora mesmo. A Zombie Queen perguntou com uma expressão intrigada no rosto: o que está fazendo aqui? Se você não é um canibal, então quem é você? Mas ela não terminou a frase. O corpo inteiro de sua oponente ficou instantaneamente coberto de pelos. Ela estendeu as mãos para Zombie Queen e a mordeu. Enquanto isso, ela dizia as palavras: vamos conversar cara a cara. No segundo seguinte, o oponente estava à sua frente, enfrentando o ataque repentino do monstro. Será que a Zombie Queen conseguirá derrotar o monstro novamente? E depois seguir para Hope Village para salvar o pai e a filha?